Seja muito bem-vindo mais uma vez a essa aula ao vivo, onde você vai aprender. Leandro, o que é melhor para eu que quero hipertrofiar? Leandro, o que é melhor? Qual é a dose correta de treino? Qual é a intensidade correta de treino? Quais são os pilares que eu coloquei aqui? São 5 segredos para você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Sim, dá para fazer ao mesmo tempo, desde que você siga alguns princípios. Eu quero perguntar para você, você acredita hoje que você sabe treinar? Você acredita hoje que realmente você sabe executar a técnica de cada exercício, você recupera esse movimento, esse exercício, né, com o descanso correto, você tem a intensidade correta? Será que eu tô fazendo algumas perguntas aqui que você consegue responder e falar sim ou não? Muitas pessoas que eu conheço, ou mesmo você conhece, têm a falsa impressão de que sabem treinar. E eu, na grande parte das vezes, né, a pessoa tem essa falsa impressão e por isso mesmo que ela não consegue evoluir. E hoje eu quero sanar através de estudo científico que você, às vezes, não está treinando correto e é por conta disso que você não emagrece e você não ganha músculo ao mesmo tempo. Então seja muito bem-vindo a essa aula aqui, já pega esse link, compartilha com outras pessoas para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas, tudo bem? Olha só, eu coloquei aqui, eu montei alguns slides aqui pra gente falar em cima disso e vou te explicar o porquê que você não tá ganhando massa muscular, ou você ganhou um pouco e depois você parou, ou você começou a emagrecer e você não tá emagrecendo mais. Por que isso acontece, Leandro? 5 segredos para você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Dando início aqui, vem comigo, ó. O que acontece? Para eu sair desse físico aqui, tá? Que para muitas pessoas esse físico aqui já estava muito interessante, né? Para mim não estava. Então eu olhava o meu corpo e falava, cara, mas como que eu faço para melhorar? O que eu tenho que fazer para sair desse físico aqui para esse físico aqui? Percebe que tem diferença bem gritante nesses físicos? A questão do abdômen, olha a quantidade de gomos, né, que apareceu na minha barriga aqui, não foi da noite pro dia, claro, mas olha a quantidade de definição abdominal, a definição do peitoral. Percebe que aqui o peitoral estava menos hipertrofiado, aqui ele já está mais hipertrofiado, um desenho mais bonito. A linha de ombro melhorou também bastante, ó. Percebe que o ombro melhorou, o antebraço, ó, percebe que mais fino? Agora, olha a diferença do antebraço, percebe a definição dessas coxas aqui? Para mim, é gratificante eu olhar e eu aplicar o que eu vou te explicar hoje. Fica até o final, eu vou te explicar hoje como que eu saí desse corpo aqui, que para muitos já estava bom, para esse corpo aqui. Percebe a definição das pernas? Percebe que tudo de alguma forma melhorou? Por que aconteceu isso, gente? Porque eu comecei a aplicar alguns conceitos que muitas pessoas não sabem. Esses conceitos simples e básicos, pelo menos para mim, né, porque eu estudo isso, mas que as pessoas não são passados para tem muita coisa solta na internet também. Uma hora é isso, outra hora é aquilo. Não, mas o que de verdade? Eu separei vários artigos científicos e vou falar tudo o que eu falar para você vai ser embasado em um artigo científico, para que você entenda que eu apliquei isso em mim, você consegue ver que tem uma diferença bem bacana aqui. Tudo que eu falei para você aqui hoje, eu apliquei desse corpo aqui para esse corpo. Olha só, 5 segredos para ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, baseado na ciência. Começando agora. Talvez, o primeiro pilar é o quê? Intensidade é apenas carga? Muitos de vocês devem colocar na cabeça assim, nossa, mas para que eu tenha resultado, eu tenho que colocar muito peso. Porque eu cheguei na academia e eu vi lá o cara grandão pegando muito peso. E será que eu tenho que acompanhar essa pessoa? E eu digo para você que não é bem assim. Porque tem alguns estudos, como o estudo aqui do Morton, né, em 2016, que ele constatou o quê? Que treinos com 30 a 50% da carga, 30 a 50%, gente, se você analisar, é uma intensidade baixa, não é uma intensidade muito alta, 30 a 50% da carga. Imagina que de 100 quilos que você pegar, você ia trabalhar com 30 quilos, 50 quilos. Você ia pegar ali 30 a 50% da carga, é uma carga leve, tá? Para quem já treina. E o que aconteceu? E treinos com 75%, ó, aqui, ó, 75% a 90% da carga, já é uma carga mais elevada. E o que esse estudo constatou? Seja você fazendo agachamento, leg press, qualquer exercício, que aumento das fibras, das fibras tipo 1 e tipo 2, para que você não, acho que você não sabe, né? Mas você tem fibras do tipo 1, que são fibras que demandam, elas conseguem segurar mais tempo, ou seja, elas fadigam com mais tempo, e as fibras do tipo 2 que fadigam rápido, ou seja, tem as fibras que fadigam rápido e as fibras que fadigam um pouco mais tardio, tudo bem? E o que aconteceu? Gente, ó, para quem fez 20, 25 repetições e para quem fez 8 a 12 repetições, nas fibras do tipo 1 não teve diferença entre os grupos. E na fibra do tipo 2, de 20 a 25, de 8 a 12, também não teve diferença entre os grupos, constatando o quê? Não é você simplesmente colocar carga nos seus exercícios que você vai ter mais resultado, percebe? Não é dessa forma que você vai ter. Eu vou até diminuir o aqui, tá? Para vocês conseguirem enxergar melhor aqui o que eu tô falando para vocês, tá? Deixa eu só finalizar aqui, minimizar aqui. Eu vou ficar menor aqui, tá? Para vocês enxergarem mais a tabela do que eu, tá? Beleza?
Aí a caixa assim fica bem melhor para vocês aí, tá? Vocês conseguem chegar bem mais aí. O que aconteceu aqui, gente, recapitulando, né? Quem fez 20 a 25 repetições e quem fez 8 a 12, eles teve o mesmo resultado na sigla do tipo 1 e na sigla do tipo 2. Então perceba, para que você saia desse corpo aqui ou para ir para esse corpo aqui, você não precisa ficar pegando cargas elevadas. Eu treino às vezes com cargas elevadas, às vezes com cargas baixas. O resultado em si, se você aplicar a técnica do exercício, ele basicamente vai ser o mesmo. Então esquece essa de apenas carga, colocar carga. Primeira coisa que você colocar é, eu tô fazendo com amplitude bacana, eu tô colocando intensidade que para mim, eu tô indo até a fadiga muscular, e vou falar sobre fadiga. Fica até o final que você vai aprender tanto sobre treino aqui, que eu garanto que você não vai encontrar esse conteúdo na internet por aí, tá? Aqui tá bem organizado. Olha só, muitas pessoas acham que não, para eu sair desse corpo aqui para esse corpo aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar bomba. E detalhe, tá? Esse corpo aqui é totalmente natural, tá? Não tem nenhuma gota de anabolizante no meu corpo, tá? E perceba, esse físico aqui, para muitos, é um físico atlético que muitas pessoas querem chegar nesse corpo. Totalmente natural, sem anabolizante, sem remedinho, sem esqueminha nenhum, tá? Perceba o seguinte, o que aconteceu foi, né, lembrando aqui, 20 a 25 repetições, deu o mesmo resultado do que 8 a 12, constatando que cargas baixas ou cargas mais elevadas, ele pode trazer o mesmo resultado sem menores problemas, tá? E aí tá, não, coloca na sua cabeça, intensidade não é apenas carga. Se eu, de alguma forma, vou treinar você, e eu consigo, de alguma forma, utilizar métodos de treino, estratégias de treino, para que eu deixe o seu treino mais eficiente, eu não preciso necessariamente colocar você e fazer com carga, até porque quanto mais carga você põe, você vai ter que prestar mais atenção, a chance de lesão é um pouco maior, então você consegue entender que não precisa colocar muita carga. Ora você vai colocar mais carga, sim, ora você vai colocar menos carga, e você vai fazer essa oscilação, que é muito importante na questão do seu desenvolvimento muscular, tudo bem? Vamos lá, continuando a intensidade aqui, ó. O Aguiar, em 2015, ele separou 3 grupos. E o que aconteceu? No grupo 1, não faziam nada. No grupo 1 é placebo, né? Você não faz nada. No grupo 2, é um treino tradicional. 3 séries na cadeira extensora com 75% da carga. E o grupo 3 não era obrigado a falhar, tá? Aqui, no grupo 2 não era obrigado a fadigar, né? Falhar. Eu vou explicar pra vocês o que é falhar. No grupo 3, antes de fazer o treino tradicional, perceba, fazia um exercício com 20% da carga até a falha. Ou seja, antes de iniciar o treino tradicional que eles faziam lá, eles fizeram um exercício até a fadiga e depois fizeram o treino tradicional, que não era obrigado a fadigar, tudo bem? O que aconteceu aqui, ó? Perceba que o quadrinho branco aqui, né, a fibra branca aqui, é o placebo, né? O cinzinho aqui, você percebe que é esse grupo 2 aqui, e o preto é o grupo 3, tá? O que aconteceu foi o seguinte, ó, aqui embaixo você tem o vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio e o reto femoral. São os 4 músculos da sua coxa, tá? Sua coxa ela é composta de 4 músculos, os 2 vastos, medial e lateral, reto femoral e o intermédio, tá? O que aconteceu foi o seguinte, essa barrinha preta corresponde ao quê? Pessoas que fizeram, perceba, pessoas que fizeram o exercício com carga de 20% até a falha antes de começar o exercício, o que aconteceu? Eles tiveram um resultado em todas as porções, né, do seu quadríceps. A barrinha preta aqui, ó. A barrinha preta corresponde ao quê? A você que fez no vasto lateral, vasto medial, intermédio e reto femoral, você aplicou um treino, uma repetição antes, com 20% da carga, só que foi até a falha. Aí que tá, Leandro, o que é essa tal dessa falha muscular? Perceba que a falha muscular é nada mais do que, imagina que você está fazendo aqui uma cadeira extensora, tá? Para exemplificar aqui, ó, vem comigo, ó. Imagina você fazendo a cadeira extensora aqui, e você começou, 1, 2, 3, com velocidade controlada, tá? 4, 5, aí você tá lá, 10, 11, quando você consegue, quando você descer essa perna aqui e você for subir a 12ª, você não consegue subir. Nem que alguém vá lá e coloque uma pistola na sua cabeça e fala, cara, você vai ter que fazer. Não consigo, não consigo, percebe? A falha muscular nada mais é isso do que você tentar fazer o exercício aqui em uma cadeira extensora, uma cadeira com agachamento, leg press, quando você tenta fazer o exercício e você não consegue de forma nenhuma você retornar. O que aconteceu com esse estudo foi que eles fizeram com 20% da carga até a falha. E perceba que para todas as porções do quadríceps, ó, todas as porções do quadríceps, ele teve aumento significativo. Fazendo com que você entenda que o seu treino ele tem que ser levado até a falha, ou bem próximo a ela, porque é dessa forma que o seu corpo, como o estudo está mostrando aqui, ele evolui. Então perceba, gente, intensidade não é apenas carga, e você, de alguma forma, tem que levar, mesmo com a carga baixa, levar o seu corpo até a fadiga, porque a falha é um preditivo, como a gente vai ver mais pra frente, de você sinalizar para o seu corpo que ele tem que hipertrofiar, ou seja, você está aqui. Quando você quebra a sua fibra, ele vai um pouquinho para cima, ou seja, você supercompensa. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, tá? Vamos lá, continuando na intensidade aqui, ó. Intensidade não é apenas carga, vou colocar na sua cabeça que não é apenas carga. Olha só, o Goto, em 2004, ele fez o quê? O mesmo treino para os 2 grupos.
Porém, para um deles foi aplicado uma série a mais com metade da carga total no final do treino. Perceba, esse estudo aqui foram com pessoas destreinadas, tá? Aí a pessoa, nossa, mas foi com destreinado. E se fosse com treinado? Perceba, ó. Esse aqui foi com destreinado, esse aqui já foi com treinado, tá? Só que eles fizeram o quê? Nesse estudo aqui, a carga até a falha foi antes do treinamento. Nesse outro aqui, foi uma série a mais da metade da carga no final do treino. Ou seja, você fez seu treino total e no final do treino você fez mais uma série até a falha total, tudo bem? O que aconteceu foi o seguinte, gente, ó. A hipertrofia e a força só aumentou significativamente, ó, para quem fez uma falha depois do treino até o final, percebe? Uma série depois do treino até o final, até a falha. Então, mais um estudo que comprova que a intensidade não é apenas carga. Você faz o seu treino, mas no final você vai até a fadiga, até a falha muscular, você percebe que você tem aqui nos ganhos de força e nos ganhos de hipertrofia, você tem um aumento significativo, isso mostrando que muitas pessoas que falam assim, não, eu tenho que tacar peso, eu tenho que jogar peso, só que muitas das vezes, quando você coloca muito peso, vê se você se identifica com isso. Você não consegue descer muito, a sua amplitude ela é pequena, por consequência você não rompe muitas fibras e você fica só predizendo que carga é melhor. Ou seja, quando você vê aquele bombado lá na academia, perceba, gente, muitas pessoas que estão na academia, eles tomam anabolizante. Eu não estou generalizando, mas muitos deles tomam anabolizante. Então ele consegue colocar uma carga maior. E isso prediz que ele vai ganhar músculo. Não sei se é do treino, pode ser dos Danone que ele tá tomando. Então perceba, gente, tenta separar um pouco disso. Se você quer algo natural, você tem que fazer aplicando a ciência na prática e você aplicando também nos treinamentos para que você veja a sua evolução, percebe? Não queira copiar o treino do outro, não é apenas carga. A carga é só um dos preditivos, tá? Eu quero que você entenda isso. Tudo bem? Continuando na intensidade, perceba o seguinte, ó, quando você fala de o Jason, aqui em 2016, ele falou o quê? Pessoas treinadas com 3 situações, perceba, 3 situações aqui. A pessoa fazendo a série e acredita que vai falhar, então essa aqui é muito barata, né, que você tá lá, imagina você na academia, né? Aí você tá fazendo o exercício, eu tô do seu lado assim. Aí você tá fazendo leg press, empurrando leg press, imagina que você tá empurrando leg press aqui, né? Você tá empurrando 1, 2, 3. Aí quando chega lá na 8ª, você vê que você tá começando a falhar. Aí o que você faz? Você guarda o peso. Aí você pergunta pra pessoa assim, ô fulano, o que houve? Aí ele fala assim, professor, eu acho que eu ia falhar. Sabe aquela pessoa que ela acredita que ela ia falhar? Esse grupo foi isso aqui. Eu acho que eu ia falhar. Aí quando você pergunta pra ela, mas você tem certeza? Aí ela fala assim, olha, se não fosse nessa, ia ser na próxima, certeza. É aquela pessoa que ela tem uma premonição de que ela vai falhar, tá? O grupo 2, eles faziam uma pausa de descanso, ou seja, você fazia 12 repetições aqui, descansava ali 10 segundinhos e retornava a fazer uma pausa de descanso, tudo bem? E o grupo 3, ele só parava o exercício quando ele fadigava, ou seja, quando ia até a falha muscular, que eu sempre tô falando pra vocês. A falha muscular é preditiva de você ganhar músculo. O que aconteceu foi o seguinte, gente, olha o gráfico comigo aqui, ó. Pra quem treinou submáximo, aquele treino meia boca, a pessoa até acabou perdendo massa muscular. Quando você falou na pausa de descanso, ó, ele ganhou já um pouco de massa muscular, e quando você falou no treino máximo aqui, ó, a pessoa ganhou significa 2 vezes mais, né, a pessoa que foi a pausa de descanso. Ou seja, ir até a falha prediz você ganhar mais massa muscular. Quando falou em gordura, lembra que eu falei pra você que você vai ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? É exatamente esse contexto aqui. Esse slide, ele é pra você. Analisa comigo, ó. Quando a pessoa treinou submáximo, o que aconteceu foi o seguinte, ó. Ela teve o aumento de gordura. Ou seja, se você treinar meia boca, pode ser que a sua gordura aumente, tá? Foi o que o estudo mostrou. Quando você treina pausa e descanso, você acaba perdendo aqui bastante gordura. Agora, quando você fez o treino até a fadiga, olha a barrinha cinza aqui, gente, ó. Olha essa barrinha cinza. O quanto você perdeu de gordura. Ou seja, para você que quer perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, você precisa colocar na minha cabeça, escuta o pai, vai até a fadiga, ou bem próxima a ela, porque é dessa forma que a gordura vai saindo do seu corpo. Agora, se você faz, como eu tô te mostrando aqui, se você faz um treino submáximo, aquele treino meia boca, você fala assim, você parou por quê? Eu acho que eu ia falhar. Se você é aquela pessoa que para antes de falhar, eu vou explicar um contexto aqui, mas você vai entender, tá? Tem pessoas que demandam um pouco mais, elas sustentam um pouco mais a sobrecarga e outras nem tanto. A gente vai chegar lá, tá? Fica comigo aqui. Quando você treinou meia boca, o que aconteceu foi que você ganhou gordura. Se você quer emagrecer, se você tá nesse vídeo aqui, você quer emagrecer, você precisa, me escuta, você precisa treinar até a falha. Independentemente do exercício, você precisa treinar até a falha, porque é isso que vai predizer, ó, você perder mais gordura, percebe? Na verdade, né, você ganhar mais gordura, se você não for até a falha. Se você for até a falha, você vai perder mais gordura, tá? Tanto as pessoas que fizeram pausa de descanso, quanto as pessoas que treinaram o máximo, ou seja, até a falha, perderam gordura. Se você treina meia boca, você vai engordar. Me escuta, hein? Me escuta. Olha só, na extensora e no supino, percebe que também só teve ganhos, né, quem treinou máximo. Quem treinou
pausa de descanso, você ganhou 2/3 a menos, e quem fez um supino também, quem treinou máximo ganhou, acabou ganhando força e hipertrofia a mais também. Então perceba, gente, se você quer emagrecer, deixa eu tomar um gole de água aqui. Se você quer emagrecer, você quer realmente ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, você precisa treinar até a fadiga. Você precisa dar uma pancada no seu músculo que ele fala assim, cara, eu entendi. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir o glicogênio no seu corpo e esse glicogênio vai ser através da gordura, que ele vai tirar a gordura para você queimar exatamente dentro do músculo, tá? Então é um preditivo que você tem que colocar em prática. Se você quer emagrecer, você precisa treinar até a fadiga com séries máximas, com amplitude de movimento e com técnica no movimento também, tá? Vamos lá. Aqui continuando na carga, tá? O Souza, em 2020, ele fez o quê? Ó? Você tem um limiar de resposta. Lembra que eu falei pra vocês do limiar que você tem? O seu corpo ele tem que superar esse limiar para que o seu corpo entenda que na próxima estímulo ele esteja preparado. Ou seja, aqui embaixo, ó, por exemplo, ó, quando eu vou saber que eu falhei? Limiar de dor em cada pessoa. Como é o limiar de dor? Perceba aqui, ó. Se você faz uma série curta, mas você vai até a falha, automaticamente você passou o seu limiar. O que é o limiar, Leandro? É do jeito que você tá agora. Então você não tá tranquilo, tá? Você tá de boa, não tá aí na lagoa? O que acontece? Se você vai treinar, você tem que fazer um treino que a dosagem dele passe do seu estado de equilíbrio, que é a sua homeostase. Quando você treina, você degrada a proteína. Aí o que acontece com o seu corpo? Vem cá, ó. Quando você treina, ó, você vai treinar, você tá aqui, certo? E o que acontece? Se você treinar a menos, o que acontece? Você não consegue, ó. Se você sobrecarrega muito o seu corpo, faz séries submáximas, aquelas séries meia boca, você tem que fazer um treino mais volumoso. Se você faz um treino, uma série curta ou uma série longa, mas até a falha, o que acontece é que você supera o seu limiar, que é essa linha aqui, ó, a sua homeostase aqui, e você consegue ter um ganho a mais com isso. Grande parte das pessoas que eu conheço, elas fazem um treino meia boca. E esse treino meia boca não passa desse limiar que você tem aqui. Automaticamente ele não sobrepõe para que você super compense. Aí eu vou linkar essa tabela aqui com essa aqui, ó. Imagina que a quantidade de treino que você faz hoje tem uma dose. Então tem uma dose correta de treino para que você tenha mais resultado. E qual é essa dose, ó? Perceba aqui, ó, os seus resultados e aqui a quantidade de treino. Quando você vai subindo aqui, ó, automaticamente ele vai chegar num ponto que é a dose ótima que você tem de ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, ou mesmo hipertrofiar. E qual é essa dose, Leandro? Ó, perceba aqui, ó, que isso é a quantidade de séries, tá? Uma série, 2 séries, 3 séries, 4 séries, quase chegando a 5 séries aqui. A partir daqui, você acaba tendo declínio. Então o que acontece? Se você treina muito longo, se você prolonga muito o seu treino, o que acontece? O seu corpo, ele não consegue, ele vai ter uma dosagem muito maior e ao invés dele chegar nesse ponto aqui e parar, não, ele continua regredindo. Então o treino, gente, é uma dose e resposta, como se fosse um remédio. Se o médico ele te entrega um medicamento que a dose está maior, você pode até morrer. Agora, se ele entrega uma dose menor, pode ser que não faça nenhum efeito. O treino é a mesma coisa. Então, quando você vai lá e você faz o seu treino, pode ser o treino de bíceps aqui, você tem uma dose correta para esse treino. Se você exceder, perceba, me escuta, se você exceder a dose de treino, automaticamente você não vai ter o resultado que você tanto quer. E muitas pessoas que eu conheço estão treinando há anos e não tem resultado, porque ela acha que quanto mais, melhor. Então, perceba, gente, para que eu entenda, olha só, deixa eu voltar aqui para vocês verem, para que eu saia desse corpo aqui, ó, para que eu saísse desse corpo aqui para esse corpo, eu acabei treinando menos, percebe? Eu treinei menos. Aí você fala, cara, mentira, é sério, eu treinei menos. Hoje em dia eu treino muito menos do que eu treinava quando eu tava com esse corpo aqui. Ou seja, eu tô falando pra você que eu apliquei a ciência na prática. O meu corpo saiu desse corpo aqui para esse corpo treinando menos, gente. Hoje eu treino muito, muito menos e eu tenho mais resultado. Dizendo que intensidade não é apenas carga. Vamos voltar pra cá pra você acompanhando aqui. Então perceba, se você faz uma série curta e vai até a fadiga, ele sai da sua homeostase, ou seja, a curva de crescimento ela vai subir. Se você prolonga um pouco essa série, ela tem até um resultado. Agora, se você prolonga demais, automaticamente essa curva ela vai subir, só que ela vai passar para que ela vai começar a ter uma decrescente, né? Ela vai começar a cair, justamente porque você excedeu a dose. Então perceba, gente, quando eu falo para as pessoas, eu pergunto para elas, gente, você sabe treinar? A pessoa fala, sei treinar. Mas o corpo da pessoa não corresponde com o que ela fala que sabe treinar, percebe? Então, se você sabe treinar, o seu corpo prediz que você, de alguma forma, faz aquilo de forma coerente. Você entende? Consegue me entender? Porque se eu mostrei para você o corpo que eu tenho ali, você consegue entender que eu aplico a técnica correta, eu coloco os métodos de treino certo para que eu tenha aquele corpo? Então, eu coloco na prática. Agora, tem pessoa que fala que sabe treinar, mas na prática não sabe. E a pessoa também não tem a humildade de falar, cara, infelizmente eu não sei treinar. Você pode me ensinar? E aí a pessoa está disposta a aprender. Acho que, gente, a humildade também de você perceber que a gente não sabe tudo, cara. Então tem pessoas que sabem um pouquinho mais do que a gente, sabe? E a gente tem que aprender com elas.
Então você entendeu isso aqui, né? Série curta, até a falha, resposta é bacana. Se você prolonga um pouco, mas passa do seu limiar, a série é muito bacana. Agora, se você prolonga demais, até você chegar no seu limiar, você vai ter um desgaste muito grande. Então você vai exceder o número de séries proposto, que eu vou falar um pouco sobre isso, a dose correta, e você vai começar a ter uma decrescente. Então começa a aplicar isso. Intensidade não é apenas carga. Eu te mostrei que se você treina meia boca, não vai até a falha, automaticamente você não tem resultado. Vai linkando uma coisa com a outra, que no final você vai juntando uma peça com a outra, lá no final você fala, cara, entendi. Percebe? Então olha só. Vamos pro próximo, a intensidade. Como eu tô na intensidade ainda. O Damas, em 2019, o que ele fez? Ele separou 2 grupos. Uma perna fazia o mesmo treino, sem mudanças nenhuma. A outra perna ficava variando os estímulos a cada treino com volume maior. Ou seja, imagina só que uma perna vai ficar fazendo o mesmo treino. Ou seja, o mesmo treino todo dia, ou dando um intervalo de descanso ali. A outra perna fazia treinos variados. Uma hora fazia com mais carga, outra hora fazia com menos carga, outra hora aplicava método de treino, outra hora descia mais devagar, subia mais devagar. Percebe? Ele mudou. O que aconteceu foi o seguinte, gente, ó. Os ganhos aqui, ó, todas essas faixas aqui não tem discrepância entre uma faixa e outra. Isso aqui está mostrando o quê? Que você não precisa, de alguma forma, ficar mudando o seu treino também a todo instante. Você até pode mudar um exercício ou outro, mas aqui prediz que a pessoa que treinou constante, ela não ganhou tanta força quanto a pessoa que foi variando os estímulos, ela não ganhou tanta força. Porém, o resultado foi muito similar. Percebe que a área de secção transversa do músculo, para quem treinou com o mesmo treino e para quem treinou com treino variável, não teve diferença entre os grupos. Só que esse grupo que variou, ele aumentou mais a força. Só que a força não prediz que você vai hipertrofiar, percebe? Como eu mostrei para vocês no começo do vídeo também, que séries com cargas mais baixas hipertrofia tão mais quanto cargas mais altas. Então isso aqui prediz também que a pessoa que treina o mesmo treino, ela consegue evoluir da mesma maneira, tá, gente? Então perceba, eu já te mostrei vários estudos aqui que comprovam que intensidade não é carga, você tem que ir até a fadiga muscular. Você percebe que a cada treino, ficar variando os movimentos também não faz muito sentido. Quando eu pergunto para as pessoas se elas sabem isso aqui, não sabe, gente. E aí muitas pessoas acabam fazendo o quê? Se frustrando, porque ela não consegue ver resultado. Mas por que você não vê resultado? É justamente por você não aplicar a intensidade correta, você não tem um volume de séries corretos, você não vai até a fadiga, você para antes, que eu sei que você para antes. e por consequência o corpo não tem aquela resposta que você quer. É muito simples isso aqui. Pelo menos é simples, né? Não é fácil de aplicar. É simples, mas não é fácil, percebe? Olha só, vamos no próximo. Tô na intensidade ainda, hein? O Duncan, em 2017, ó, considerando, ele teve uma frase muito interessante no estudo dele, ó, considerando que o nível de fadiga, ou seja, o nível que você tem de estresse, é um bom preditivo para uma potencial hipertrófica, ou seja, para você ganhar hipertrofia, o meio mais apropriado para que todos os indivíduos estejam recebendo um treino equivalente, perceba, é levar o exercício até a fadiga. Tem muitas pessoas que falam assim, eu preciso de um treino específico para mim, eu preciso de um treino individualizado para mim. Perceba, gente, ele acabou de falar aqui, ó, para que todos os indivíduos estejam recebendo um treino equivalente, elevar o treino até a fadiga. Ou seja, todas as pessoas vão fazer agachamento? Quase todas sim, algum mudando alguma coisa ou outra, mas vai fazer. Leg press, a fundo, levantamento terra, eles vão fazer? O que você tem que colocar na cabeça? Eu coloquei até umas imagens aqui, ó. Olha o peso que eu tô pegando aqui. Entenda que aqui eu já tenho um nível de maturidade muscular muito grande, então eu consigo pegar esse peso aqui, mas eu tô levando até a falha, tem um esforço muscular aqui. Aqui eu tô fazendo um tríceps na polia alta, mas olha a minha face aqui, olha o esforço que eu tô fazendo. Aqui também no agachamento, tô pegando uma carga moderada aqui e tem um esforço também. Então perceba, para que você, de alguma forma que tá me escutando aqui, me escuta, meu jovem, quer ter resultado? Leva o seu corpinho até a falha. Ele vai falhar. Aí tem pessoa que tem até um meme, né, que eu escutei um tempo atrás e falou: mas eu vou acordar, aí eu tenho que ir pra academia e vou começar meu dia falhando. Não é nessa questão, você não vai começar falhando. Você vai falhar só no exercício, tá? É nessa área que eu tô falando com vocês. Mas olha só. Então, quer garantir que você está treinando a hipertrofia? Treina até a fadiga. Essa questão de treino individualizado, perceba, gente. Algumas coisas você pode individualizar, algumas coisas, mas a base do treino ela é muito similar para uma pessoa que quer ganhar massa muscular e para uma pessoa que quer emagrecer. É muito similar. O que vai mudar é o quê? O que vai mudar é a sua alimentação, que vai ser, vou abrir um looping aqui, vai ser um tópico que a gente vai falar lá na frente, tá? Fica até o final, você vai aprender sobre alimentação aqui, como dosar a alimentação que você come hoje e como saber o quanto tem de proteína que eu tenho que comer. Eu vou explicar. Vem até o final, vem até o final. Então perceba, gente, essa frase aqui foi sensacional, porque para você ganhar hipertrofia, apropriado para que todos os indivíduos estejam recebendo um treino equivalente e levar o exercício até a falha. Será que você hoje, treina até a fadiga? Pergunte-se para você treina até a fadiga? Ou se você treina até aquele momento lá que você fala, eu tô quase falhando, aí eu paro o exercício.
Muitas pessoas treinam dessa forma, e por isso que elas não têm excelentes resultados, né? Tanto no peitoral, no tríceps e aí por diante, né? Nas coxas e tal. Compreendendo isso aqui, vamos dar seguimento? Vamos lá? Que agora, aí, achei que tinha travado aqui, viu? Ufa. Olha só, aqui já é o segundo pilar. Falamos sobre intensidade, eu espero que você esteja entendendo, né? Que para você sair desse físico aqui, desse físico para esse físico, ou se você quer emagrecer, ou se você quer de alguma forma aumentar o seu glúteo, aumentar a sua coxa, você precisa assistir, né, os 5 segredos que eu tô falando para você aqui. Um deles é intensidade não é apenas carga. A gente desmistificou isso aqui, tá? Com pequenas cargas, com grandes cargas, deu o mesmo resultado, tudo bem? Para pessoas que foram até a fadiga, o resultado foi melhor, tanto nesse estudo quanto nesse estudo, tudo bem? Para quem queria perder mais gordura, a pessoa que de alguma forma treinou até a fadiga, ela perdeu mais gordura, tudo bem? Ganhou mais força. E a gente vai começar o limiar de dor também que você tem, beleza? E aqui a gente vai começar a falar sobre controle de treino. Leandro, o que é controle de treino? Olha só, o FIM, em 2014, homens treinados para fazer 8 séries máximas no afundo. O afundo é aquele movimento. Esse aqui é o movimento aqui, ó, com a perna atrás e uma perna na frente, tá? Esse movimento aqui, ó. Esse aqui é o búlgaro, mas é bem parecido, é um afundo. Para saber aonde ocorreria a fadiga, ou seja, a queda de performance e recrutamento de unidades motoras. Olha o gráfico comigo aqui, ó, percebe esse gráfico, tá? Ele fez aqui, ó, de 0 até 8 repetições. 0 até 8 repetições. Perceba que, conforme ó, o grupo sem platô e o grupo com platô. Perceba aqui, ó, que independente se o grupo foi com platô ou sem platô, ele teve uma tendência a terceira para a quarta série. Ó. Perceba, ó, 3 a 4 séries, o seu músculo tendeu a fazer o quê? Entrou num platô. Depois disso, 5, 6, 7, 8 séries não foram preditivas, não teve nenhum acréscimo a mais para você fazer 8 séries. Justificando o quê? 4 séries já está de bom tamanho. Será que você hoje não faz 4 séries para quase tudo no seu treino? Você vai treinar peito, 4 séries de supino reto, inclinado, declinado, faz crossover, faz pec deck, você faz 20 séries para cada exercício. Será que essas séries que você está colocando no seu treino, elas estão sendo de grande valia para você? Ou será que você está jogando o seu tempo fora e por consequência pode até ferrar suas articulações e o seu músculo? Será que você não está fazendo treino demais? Eu vou falar em dose de treino agora para você entender. Qual é a dosagem correta? Parece que esse estudo aqui do FIM, 2014, ele comprovou que 4 séries máximas aqui é um platô. Você chega no platô e você, a partir daqui você não tem mais acréscimo, você não tem mais ganho. Perguntas para você. Você está fazendo mais de 4 séries? 5, 6, 7, 8 séries por cada grupo muscular? Perceba. Vamos lá. Próximo aqui. Continuando o controle da dose de treino, o Ogasawara, em 2017, ele fez o quê? O estudo comparou o anabolismo. O que é anabolismo, gente? Anabolismo é o crescimento muscular. Quando você vai para academia, você faz catabolismo, você quebra músculo. Quando você recupera na sua casa depois do treino, você faz anabolismo. Anabolismo é crescimento muscular, tudo bem? Ele fez o quê? Verificou séries de 1 série, 3 séries, 5 e 10 séries por cada grupo muscular, tá? Por exercício. Aí ele fez com os ratinhos, tá? Coloquei até o ratinho bombado aqui fazendo a parada, tá? O que o estudo constatou? Vem no gráfico comigo aqui, ó. Olha só. A partir do momento, esse quadradinho aqui, né, é a síntese proteica, tá? Esse MPS aqui é a síntese proteica. Percebe aqui, ó, que a partir da quinta série, ó, aqui, ó, quinta série, não teve diferença de 5 séries aqui para 10 séries. Ou seja, fazer 5 séries parece ser um limite ótimo para que você ganhe síntese proteica. Ele comparou 1 a 3, 5, 10 e 20 séries. Ou seja, a partir pode ser que o ganho significativo não teve de 10 séries, mas se você quisesse fazer 10 séries, estava tudo bem. A partir de 10 séries, você não consegue ter ganho mais. Ou seja, aqui ó, são 20 séries. Ou seja, se você faz 10 séries por cada grupo muscular, pode ser que você está excedendo muito na dose e por consequência você vai ficar igual o ratinho aqui, ó. Você não vai ganhar massa muscular. Perceba, gente, que o treino é como eu falei para vocês do remédio. Se o médico te dá um remédio a mais, você pode virar óbito. Se ele dá um remédio a menos, não vai ter efeito. O treino é a mesma coisa. Só que boa parte das pessoas na academia, me escuta, Katsu. Boa parte das pessoas na academia, elas fazem o treino aleatório. Ou pega aquela fichinha de treino, pega aquela fichinha de treino, ela sabe, tem 3 séries de cadeira extensora. Ela vai lá e faz a cadeira extensora. Meia boca. Ainda mexendo no celular. Quem nunca mexeu no celular fazendo treino, sabe? E você não foca no seu desenvolvimento muscular. Você não dá foco naquilo. Gente, tudo que você foca, ele expande. Então, se você focar no seu ganho de massa muscular, ele vai vir. Eu já expliquei pra vocês aqui, ó. Aparentemente, a partir da 4ª série, você já entra em fadiga, a partir da 4ª série, e parece que 5 séries aqui, pra você ganhar massa muscular, 5 séries já tá ótimo. A partir de 4 séries, e para você fadigar, e 5 séries para você aumentar a síntese proteica. Comumente você pode aumentar para 10 séries, mas de 10 séries para 20, você já não tem ganhos significativos. Corroborando o que, gente? Entenda,
O treino, ele é uma dose correta, uma dose ótima para que você tenha resultado. Muitas vezes você está fazendo um treino totalmente... Nossa, como eu pego treinos errados, cara. Treino montado errado, treino como parece uma lista de mercado, 14 exercícios num treino. Só que você não precisa de uma dose correta. Gente, entenda que se você... Aí a pessoa fala assim, né? Não, intensidade, tem que colocar mais exercícios, mais sérios. Aí a pessoa faz... Ah, você faz agachamento? Faz. Ah, faz leg press? Você faz a fundo? Aí a pessoa fala, faço. Professor, tem como você colocar mais um exercício para mim? Primeira coisa que eu tenho que colocar na sua cabeça, será que você está treinando na dose correta? Ou será que você está treinando na intensidade correta? Antes mesmo de você se colocar assim, gente, antes de passar um novo momento para você, como é que você está fazendo o seu movimento? Se o movimento tem bastante amplitude, você faz o supino com a amplitude correta, você faz agachamento com a amplitude correta, primeira coisa não é acrescentar um movimento. Se você fizer 4 exercícios até a fadiga bem feitos, eles valem muito mais do que você fizer 8, 9, 10 exercícios. Garanto para você. Foi o que eu falei. Para sair daquele corpo que eu estava para esse corpo que eu tenho hoje, o que eu fiz foi o seguinte, gente, eu diminuí a quantidade e eu vou até a falha treinando menos. Eu tô te falando, tô treinando menos, eu faço basicamente isso, 5 séries, no máximo 6 séries para cada músculo, cada grupamento muscular. Por exemplo, se eu vou treinar perna, o que eu faço, gente? Eu faço 3 exercícios para perna, no agachamento, e eu faço mais 3 de afundo. Já era, eu faço depois mais um pouquinho de stiff. É o que eu faço. Percebe? Não precisa de muitos movimentos, precisa de poucos exercícios feitos até a fadiga, organizado em algum método, tá? Então, beleza. Entendemos aqui que 5 séries é um limite pra gente aqui. Se você vai até 10, pode ser que você tenha um ganho, mas não é ganho significativo. E de 10 a 20 séries, você não tem ganho nenhum. Tudo bem? E o nosso ratinho continua, hein? Continua, pai. Eu tô com você. Continuando o controle da dose, tá? O Ostrovsky, em 97, gente, percebe, em 97 já se sabia coisa que as pessoas não aplicam hoje, tá? Olha só, comparou 12 séries de treino, 6 séries de treino e 3 séries por semana, né? Cada homem com 2 anos de treino. O supino desses homens era 100% da massa corporal. Imagina que você pesa 70, você tinha que fazer o supino com 70. E no agachamento era 120%, mas você tem 70 quilos, você tinha que dobrar, ou seja, fazer com mais ou menos 140, 120, 140 quilos, tá? Olha lá, o aumento de massa corporal foi de 2% para quem reduziu para 3 séries, perceba, 2% para quem reduziu para 3 séries, 2,6% para quem reduziu para 6 séries, e quem manteve as 12 séries foi 2,2, ou seja, de 2 para 2,6 para 2,2 não teve diferença significativa nos ganhos para quem diminuiu a série, para quem fez 3 séries aqui, né? 3 séries, 6 séries e 12 séries, supino reto, declinado, com halteres e tal. Para quem fez 3 séries, foi 2%. Para quem fez 6 séries, 2,6%. Para quem fez 12 séries, foi 2,2%. Ou seja, não teve diferença entre os grupos. Na espessura do tríceps, quem manteve as 12 séries aumentou 4,8%. Para quem reduziu pela metade, foi 4,7%. E para quem fez 3 séries por semana, foi 2,8%. Sem diferença significativa entre os grupos também, gente. Na coxa, perceba, esse estudo aqui fez algo interessante. Na coxa, teve um adendo. Devido às 12 séries, foi melhor do que 3 e 6 séries. Ou seja, quem fez 12 foi melhor do que 6 e 3. Porque as pessoas não iam até a falha e aumentava demais o volume. Vem comigo aqui, ó. Aqui é o gráfico daquele estudo, tá? Perceba que a massa magra não teve diferença entre os grupos para quem fez 3 séries, para quem fez 6 séries e para quem fez 12 séries. Ou seja, talvez você está fazendo 12 séries pro seu treino, talvez seja demais. Talvez você está excedendo a dose. Talvez você está estendendo muito o seu treino e, por consequência, não está tendo resultado. Será que essa pessoa, será que esse cara é você? Igual a música lá do fulano? Aqui foi o tríceps braquial. Perceba aqui, para quem fez 3 séries, para quem fez 6 séries, para quem fez em 12. Não teve diferença entre os grupos, gente. Isso aqui não é diferença significativa entre os grupos, tá? E para o reto femoral, por que teve esse balanço aqui para quem fez 12? Ó, o cinzinho aqui é 12 séries, ou seja, opa, aumentou o reto femoral, né? Igual eu tô mostrando para vocês aqui, ó. Aqui tá circulado só para dar ênfase, tá? Mas falar sobre esse aqui, ó. Por que deu 13 aqui? Justamente pelo fato... Você que tá me escutando aqui, já o pequeno gafanhoto, toma água aí, rapidão. Você é uma pessoa que você treina até a fadiga muscular ou você faz aquele treino meia boca? Quando você está começando a falhar, você para. Aí se perguntasse para você, você falar assim, eu acho que eu ia falhar. Você é essa pessoa? Ou você é aquela pessoa que é punk no treinamento? Você vai lá, faca na caveira e você faz o treino até a falha. Qual é você? Aqui as pessoas que tiveram esse resultado de 13% foi por quê? Porque elas aumentaram um pouco o volume de treino e perceba, ó, será que eu tenho que aumentar o volume de treino nos membros inferiores? Não, você não tem que aumentar. É porque geralmente as pessoas não fadigam aqui e elas acabam prolongando o treino. Por isso que deu esse resultado aqui também na questão do reto femoral. Mas de certa forma, perceba que os outros não teve aumento significativo. Para quem fez 3 séries, teve até um ganho melhor do que para quem fez 6.
Por que esse aqui teve mais? Justamente pelo fato de que você não vai até a falha. Quando eu falo você, é a grande parte das pessoas. Não vai até a fadiga muscular. E a fadiga muscular é o quê? Quando você tenta fazer o exercício e de qualquer maneira você não consegue fazer mais uma série. Isso é falha muscular. Então perceba que aqui, massa corporal não teve diferença, o tríceps braquial, dá até uma trava-língua aqui, o tríceps braquial não teve diferença, e o reto femoral teve essa diferença aqui porque as pessoas não iam até a fadiga. Então, por consequência, lógico que ele ia ter um resultado melhor. Mas se você for até a fadiga, você vai diminuir as suas séries, como esse resultado aqui deu, ó. Diminuiu as séries aqui, ó. Esse é o de 3 séries, esse é o de 6 séries. E esse aqui é o de 13, justamente pelo fato da pessoa, de alguma forma, prolongar mais o treino. Por isso que ele fez. Porque perceba, gente, analisa comigo. Se você faz 12 séries, não tem como, é impossível você fazer um treino intenso fazendo 12 séries. Não dá para fazer um treino intenso. Não dá. Por quê? Porque de alguma forma você vai aumentar muita carga e você não consegue fazer com 12 séries até a fadiga, você não vai conseguir. Você vai fazer uma série submáxima, que é o que o pessoal geralmente faz na academia. O pessoal geralmente, quando está próximo da falha, eles param, eles prolongam mais o treino, é justamente isso que faz a pessoa de alguma forma ganhar a massa muscular dela. Só que, perceba, se eu enxuto o meu treino, se eu faço um treino mais enxuto, de 3 séries bem feitas, 6 séries bem feitas, dá o mesmo resultado do que a pessoa que prolonga por 12 séries. Tá conseguindo entender? Eu espero que sim, viu? Toma água, dê seu curtir na live aí, se tá gostando do vídeo, dê seu curtir aí pra gente chegar a mais pessoas, tá? E bora lá que ainda tem muito mais aqui pra te ensinar. Vamos lá. Aqui é o mesmo estudo, tá? Em 97, né? Se você estimular demais o seu músculo, pode gerar mais um estímulo catabólico do que anabólico na prática. Na prática seria assim. Nesse estudo constatou o seguinte, você analisar os hormônios, relação cortisol e testosterona, nesse estudo aqui, quando se reduziu para 3 séries, lembra das 3 séries aqui? Esse aqui foi 3 séries, 6 séries e 12 séries. Para quem reduziu, ó, perceba, quando se reduziu para 3 e 6 séries, ocorreu uma relação cortisol e testosterona aumenta 57%. Me escuta, meu jovem. O cortisol é muito importante também para mandar um sinal para o seu corpo, para o seu hipotálamo, né, dentro do seu cérebro aqui, para ele aumentar depois do treino, lá no seu sono, o GH. O cortisol é importante, porque vai aumentar o estresse. E a testosterona aumentou também 57%. Predizendo o que, meu jovem? Que quando você faz um treino enxuto, mas você vai até a fadiga, os seus níveis de cortisol e testosterona, eles ficam adequados. Ou seja, se você aumenta muito o cortisol, se você estressa muito o seu corpo, a sua testosterona ela vai tender a cair. Por quê? Porque, cara, você estressou tanto o seu corpo que ele tem que recuperar, e ele não vai ter uma dosagem tão alta para recuperar aquele treino, entendeu? Então tem que ter uma dosagem correta. Por isso que eu falei para vocês, a dose de treino é importante? É importante. Então você precisa fazer aqui 4 séries, já entra na fadiga, 4 séries. Aqui com 5 séries, no máximo até 10 séries, você já tem um ganho de massa muscular, a hipertrofia muscular. Só que perceba, aqui são 10 séries. No estudo foi feito o quê? 12 séries, já tem um excedente a mais. E por consequência você pode fazer o quê? Ó? Quando se realiza 12 séries, ele cai 70%, ou seja, você está perdendo músculo. Então, quando você acontece, você aumenta muito o estresse muscular, você aumenta muito o cortisol, que você acaba catabolizando. O que é catabolismo, que eu expliquei para vocês? É quebra muscular, você acaba perdendo músculo. E por consequência, você não avança. Então, Leandro, por que eu estou, de alguma forma, treinando e eu não vejo o resultado? Será que você não está treinando demais? Bem provável que sim. Será que você vai até a falha? Bem provável que não. Então percebe que é uma conta lógica, que se você aplicar você tem resultado? Só que grande parte das pessoas, se pergunte, você está me escutando aqui, você vai até a falha? Você realmente faz as séries propostas, você tem o resultado que você tanto quer hoje? Pergunte-se. Vamos lá. Seguindo no controle de treino, tá? Gentil e o Botaro, em 2010, o que eles constataram? Sem supervisão, perceba, gente, ó, aqui é o leg press, tá? Aqui eu coloquei 2, mas tanto faz o leg press. Sem supervisão, 9% vai até a falha no leg press. Sem supervisão. Quando você supervisiona, isso dobra. Só do fato de ter uma pessoa do seu lado te orientando, você consegue ir até a falha mais. Porque a pessoa está ali te estimulando, ela te ajuda. Só que você tem que ter essa percepção também, que se você aprende o que é falha muscular e se você leva o seu músculo até a fadiga, ele vai responder melhor. Só que perceba, quando as pessoas estão sendo orientadas, ou seja, tem uma orientação do que é falha, porque eu oriento os meus alunos, por exemplo, de forma online. Eu explico para eles o que é falha muscular. Aí eu tenho um vídeo explicativo, ó, falha muscular é isso aqui. Então você tem que aplicar em todos os movimentos do seu treino. Eu explico para eles. Porque independentemente, gente, tá, às vezes a pessoa está do seu lado e ela não te estimula você ir até a fadiga. Aí não adianta de nada. Eu, de alguma forma, atendo as pessoas online e todos os alunos, de alguma forma, eu explico para eles detalhe por detalhe o que é amplitude, o que é técnica, qual é a técnica que você tem que aplicar e também a questão de você ir até a falha, porque é um objetivo de você ter mais resultado. Lembra? Perder gordura, ganhar massa muscular, tudo bem? Então, só para você ter uma noção, as pessoas quando estão supervisionadas, né, de alguma forma, elas dobram, né? Tem 18%, vai até a falha. Sem supervisão, somente 9%. Será que você está dentro desses 9%?
Ah, eu sei, danadinho, danadinho. Olha só, vamos lá, continuando no controle de treino aqui. O Steele, em 2017, o que aconteceu? No leg press, a pessoa, para 12 repetições a mais, conseguiria fazer 16. Ou seja, a pessoa, ela faz para 12. Mas ela para em 12, ela conseguiria fazer mais 4 repetições, 16, já aumenta de 30% a 40% a mais do treino. Então perceba, gente, às vezes você está treinando e quando você está próximo à falha, você para. Aí você pergunta, será que eu vou ter resultado? Bem provável que eu estou te mostrando com os estudos que não. E eu vou te mostrar mais estudos, tá? Então na coxa você consegue fazer mais volume, porque as pessoas não vão até a falha. Lembra que eu falei para você? Esse estudo aqui ele comprovou aquele outro estudo. Que eu falei para você, ó, que esse quadríceps aqui ele cresceu, o reto femoral cresceu para mais séries. Por quê? Porque as pessoas não iam até a falha. Elas iam até próximo da falha e iam prorrogando cada vez mais o treino. Só que não é porque você prorroga mais seu treino que você vai ter mais resultado. Você consegue me entender? Não é que você está prolongando mais, eu quero prolongar o meu treino porque eu quero treinar 1h30, 2 horas, tá parecendo bodybuilder. E perceba, se você quer treinar como se fosse um bodybuilder, gente, não se iluda. As pessoas que vocês veem por aí na internet, que vocês veem por aí que a pessoa tá lá fazendo um movimento com muito peso, essas pessoas elas tomam anabolizante. O que é anabolizante, gente? Anabolizante nada mais é do que um hormônio que você coloca de fora para dentro do seu corpo e isso te dá a projeção de você conseguir aumentar mais a dose de treino. Por isso que essas pessoas, elas de alguma forma, elas bloqueiam o cortisol vai ser bloqueado, ou seja, o estresse no seu corpo ele é bloqueado e você consegue aumentar mais o trabalho no seu músculo. Então não se compare com pessoas assim, com blogueira, com pessoas que tomam bomba, anabolizante, não se compare. Aqui eu tô falando de pessoas naturais, tá? Pessoas que querem construir um físico natural. Então perceba, esses 13% que aumentou aqui é porque as pessoas, como esse estudo constatou aqui, esse estudo aqui, elas não vão até a falha, ó. Então na coxa você consegue fazer mais volume, porque as pessoas não vão até a falha. Geralmente elas não vão, gente. Pelo que eu vejo na academia, as pessoas param antes. Elas param antes, porque ela tem um limiar de dor. Então se você tem que estimular aquela pessoa, para ela entender que ela tem que ir até a falha, percebe? Vamos lá, continuando aqui. Olha o nome desse cara, hein? Amir Talingan. Eu acho que é isso aqui, viu? Se não for, o Amir Talingan, desculpa aí, viu? Em 2017, ele constatou o quê? Um grupo fazia 10 séries por treino. 10 séries, ou seja, 10 séries por treino. O outro grupo fazia 5 séries por treino, metade. A massa magra aumentava mais em quem fazia 5 séries. Quem fazia 10 séries não tinha diferença entre os grupos. Lembra que eu falei pra vocês no estudo aqui? Olha como os estudos eles se conectam aqui, ó. Eu falei pra vocês desse estudo aqui, ó. Olha só. Eu falei desse estudo aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Quando eu falo do estudo, lembra que eu falei pra você aqui, ó, nesse estudo aqui também, ó, com menos carga, você consegue ter a mesma coisa que mais carga. E eu falei pra vocês das séries também. Cadê o das séries? Que eu falei pra você que se você aumentar mais das séries, não faz nenhum sentido. Aqui, ó. O de 4 séries aqui, tá vendo? 4 séries já é uma dose ótima para você ganhar massa muscular. E 5 séries já é muito bom para você ganhar hipertrofia muscular. Aqui é fadiga, tá? Perdão. Aqui é fadiga muscular e aqui é hipertrofia. Então perceba que tem uma dose ótima para pessoas aqui. Foram 12 séries aqui, né? Ó. O que fez 12 séries, ele teve a tendência ao quê? A tendência a ter o mesmo resultado de quem fez 3 séries e de quem fez 6 séries. Ou seja, não adianta você ficar treinando mais. Você tem que treinar correto, treinar eficiente para que você tenha mais resultado. Então perceba. Vamos lá. É aqui que eu tava? Eu acho que era aqui, né? Não, é aqui. Beleza. A espessura muscular também teve mais resultado para quem fez 5 séries em comparação para quem fez 10 séries na somatória dos dados. Então perceba aqui, ó. 5 séries e 10 séries. Perceba, ó. No total, quem fez 5 séries ganhou mais do que quem fez 10 séries. Aí depois, no tronco, a pessoa que fez 5 séries, né? O tronco, né? Da massa pra cima aqui. Ganhou mais com 5 séries do que 10 séries. Os braços também teve a mesma coisa. O único que teve diferença entre os grupos foi o tríceps. Mas no comparativo de bíceps, quadríceps, braços, tronco e total, a diferença foi gritante para quem fez quantas séries, gente? Você tá me escutando aí, tá vendo a aula? Quantas séries? Cadê o estudo do ratinho aqui? Ratinho, volta aqui comigo, aqui, ó. 5 séries, gente, ó. 5 séries foi uma dose ótima para você ganhar força, para você ganhar hipertrofia. Esse estudo aqui com os ratinhos, o bodybuilder continua fazendo um exercício aqui, ó. Por isso que ele não tem resultado, continua fazendo movimento até a falha, até o infinito, você não teve resultado. Então perceba, gente, que você fazer o seu treino, existe uma dose correta. Se você exceder aquela dose, por exemplo, 10 séries é o quê, gente? 10 séries é 3 séries de agachamento, 3 séries de leg press, 3 séries de afundo, por exemplo, e mais uma série de agachamento. Você totalizou 10 séries. Agora, se eu faço 5, no máximo 6 séries, eu faria 3 séries de agachamento, 3 séries de leg press. Tá ótimo. Se você levar até a fadiga, essa é a resposta que o seu corpo vai dar, vai ser infinitamente melhor do que você fazer muitas e muitas séries. Quer pagar para ver? Põe em prática, que foi isso que eu fiz e o resultado você viu lá no começo, né?
E aí, como eu falei pra vocês, só teve resultado aqui significativo no tríceps, tá? Nos outros grupos, na grande maioria, teve resultado para quem fez 5 séries por agrupamento muscular. Seja na cadeira extensora, no supino, nas puxadas, no agachamento, não importa, tá? 5 séries máximas. O Embon, ele fez o quê? Em 2007, ó, uma tendência notável nos diversos tipos e modos no treinamento de força revisados nesse artigo tem a ocorrência de um platô, ou seja, você não avança mais quando você alcança um volume ou duração de treino. Em alguns desses resultados, inclusive uma tendência de declínio na hipertrofia quando a duração do volume vai além desse platô. Ou seja, olha esse gráfico aqui embaixo, vem comigo. Tomar água aqui que a garganta fica até ruim. Se você excede, o que acontece? O platô é o quê? Quando você não tem resultado pela falta de um novo estímulo. Olha só, aqui é uma dose ótima. Aqui é uma série, aqui é 2 séries, aqui é 3 séries. Digamos que aqui seja 5, 6 séries totais que você faz por cada treino. É uma dose ótima. Essa dose aqui vai fazer com que você avance. A partir daqui, lembra que as 10 séries você não tinha ganho significativo através das 5 séries? Ou seja, se você treinar 12 séries, 20 séries... Cara, tem gente que treina 20 séries por grupamento muscular. Ela faz 4 séries de agachamento, 4 séries de leg, 4 séries de afundo, 4 séries de cadeira. Ela vai sempre prorrogando 16, 20 séries. Isso pode ser muito pra você. A não ser que você esteja tomando uns Danone por aí, tá? Os Danoninhos, você sabe o que eu tô falando, né? Uns Danoninhos aqui, injetando os Danoninhos, né? Você sabe, né, do que eu tô falando. Então perceba, você tem uma dose ótima, que eu tô te mostrando um passo a passo que se você aplicar, eu garanto que você vai ter mais resultado. Eu garanto. Só que muitas pessoas não aplicam no contexto, tá? Vamos lá. O Gentil, em 2018, ele fez o quê? Uma sugestão de controle para ter a percepção se você está entrando na fadiga. O que é a fadiga? Quando você tenta fazer o exercício. Imagina que eu tô fazendo um supino aqui, né? Fazendo um supino e eu tento fazer o exercício, aí faz careta e aí eu não consigo fazer mais. Percebe? Quando você tenta, não consegue fazer mais. Percebe que a velocidade no estudo, a velocidade de execução vai cair em torno de 25%. Você vai ter essa percepção, vai cair muita repetição, vai cair muita a velocidade. Ou seja, quando você perceber que a velocidade está diminuindo demais, mantendo a técnica, vai perceber também que está próximo à falha, percebe? Aqui o estudo mostra, quando a pessoa estava chegando próximo à falha, ó, que é chegando quase próximo à falha, ela perdeu em média uns 20%, 25% aqui e tal. 22%, 25% na velocidade da repetição. Então você pode ver, quando você estiver perdendo a velocidade, quando você está fazendo um movimento lá, subindo em 2, descendo em 2, e você está percebendo que está perdendo a velocidade, pode ser que você esteja entrando ali numa próxima falha, tá? Vamos lá? Ó, aqui é o item 3, passamos por 2 itens, intensidade não é apenas carga e dose de treino. Perceba que as coisas vão se coligar, fica até o final comigo, eu vou falar sobre água ainda, falar sobre alimentação, vem comigo. A recuperação, entenda, o seu músculo não cresce no treino, e sim no seu descanso. Então perceba, gente, para que você tenha uma recuperação no seu músculo, você tem que dar a dose correta, que eu já expliquei para vocês antes, 5 séries para o grupamento muscular, indo até a fadiga, você levando com amplitude correta, amplitude de movimento adequada, e isso vai te levar até o esforço. Só que não é no treino que você ganha. O treino é um motivo estressor para o seu corpo. Você vai lá, degrada a proteína, e aí no seu descanso, com a ajuda da sua alimentação, dos seus hormônios, você vai super compensar, você vai anabolizar, você vai construir músculo, percebe? Vem comigo aqui, ó. Esses 2 gráficos vão colaborar para que você entenda com mais facilidade. Aqui é o treino, tudo bem? Você treinou, beleza, treinei agachamento, fiz agachamento. Você treinou, é um agente estressor, você vai ter uma queda de performance. Vai chegar num platô, seu corpo, você acabou o treino aqui, e você vai o quê? A fadiga e recuperação. Você vai começar a recuperar isso aqui. Ou seja, o seu corpo, através da sua alimentação, do seu descanso, dos seus hormônios, enfim, você vai começar a recuperar. E aí você vai subindo, ó. Vai chegar um ponto que você vai voltar ao mesmo nível que você estava antes no treinamento, tudo bem? A partir daqui, o seu corpo vai ter que fazer o quê? Ele entende que você vai treinar mais uma vez. Ele entende que você vai mandar esse estímulo novamente pro seu músculo, pro seu corpo. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que supercompensar. Isso aqui é chamada de curva de supercompensação. Ou seja, você treina, você tem um agente estressor, você vai recuperar e ela vai supercompensar. Aí depois ele vai ter um declínio de novo e ele vai supercompensar aqui de novo. Ou seja, o retorno às atividades normais, até os níveis normais. Aqui é a supercompensação, nessa fase aqui, e aqui você pode retornar, voltar a treinar nessa faixa aqui. Só que você tem que perceber quanto descanso tem que fornecer a partir do meu treino para que eu tenha descansado correto, para que eu volte a treinar e não tenha diferença, ou seja, não colabora para que eu perca massa muscular, perceba? Esse outro aqui, ó, é o quê? Quanto mais você faz os treinos, né, com volume e intensidade correta, você percebe que você vai sempre progredindo, você vai sempre evoluindo no treino, porque você deu a dose correta de treino, você descansou o tempo correto e, por consequência, você teve mais resultado. Tudo bem? Aqui, a situação desfavorável do treinamento é o quê? É você não dar um intervalo de descanso, percebe que a curva ela foi sempre caindo. Por quê? Porque vai ficar igual o cara aqui, ó, vai ficar igual o seu Madruga aqui.
Ou seja, você vai perder massa muscular. Ao invés de você ganhar o bíceps, ganhar a costa, ganhar a coxa, você vai fazer o quê? Você vai ter um ganho desfavorável. Muitas pessoas que não têm resultado é por estar treinando demais, a intensidade do treino não é correta, ela não sabe a técnica, ela não sabe o volume de treino, ela treina demais, fazendo treino de pessoal da internet, fazendo treino de blogueiro, e você não consegue ter o seu resultado. E sustentar esse resultado, principalmente você alcançar, é você sustentar. Porque boa parte das pessoas até chegam, mas não consegue sustentar. Vamos lá. O Wayne e o Gary aqui em 2001, quando você sofre uma lesão, olha o que acontece, entenda as células satélites. Como eu falei para você tem as fases, né, supercompensa, e o que acontece aqui, enquanto está acontecendo essa recuperação aqui, acontece o quê? Ó? Aqui foi a hora do treino. Percebe que tem alguns pontinhos pretos, não sei se você vai conseguir enxergar, mas tem alguns pontinhos pretos aqui. Esses pontinhos pretos são células satélites, que aconteceu depois, 12 horas depois do treino, tá? Aí aconteceu, 2 dias depois, você percebe que, ó, 2 dias, tá? Depois, perdão, você acontece que você tem vários pontinhos pretos aqui, você consegue ver vários pontinhos pretos. E as células satélites, ela é o quê? Ela mostra para o seu corpo, como o nome dela é satélite, né? Ela vai solucionar para o seu corpo, elas vão se juntar e elas vão fazer novas células, elas vão fazer novas fibras musculares, ou seja, ela vai fazer o processo de anabolismo muscular. Se você não dá o descanso correto, essas células satélites aqui, elas não conseguem fazer reparação. Percebe que foi em 2 dias, em 5 dias já tinha sumido basicamente bastante aqui, mas ainda tinha um pouco de células satélites. E aí, depois de 10 dias, percebe que o seu corpo estava recuperado. Aí você fala assim, Leandro, mas então quer dizer que eu tenho que descansar 10 dias? Não, você não tem que descansar 10 dias. Eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui que você tem que dar um descanso correto para o treinamento, tá? Mas é para você perceber que você, às vezes, não está descansando a forma correta e por conta da sua recuperação, ela é jogada fora, digamos assim. Tudo bem? Esse gráfico aqui é muito bacana, cara, porque você consegue ver nitidamente o músculo, né, na sua reparação, né? Na sua reparação muscular. Vamos lá. O Mick Mikkelsen, em 2019, ele fez o quê? Ações excêntricas, ou seja, ação excêntrica é o quê? Imagina que eu tô fazendo uma rosca direta. Então, ação excêntrica é quando eu desço mais devagar aqui, ó. Subo devagar e eu desço devagar. Subo rápido e eu desço devagar. Isso é ação excêntrica, tá? No estilo de treino de musculação, ele percebe que ao tomar, as pessoas falam assim, né, na recuperação. Leandro, eu posso tomar um anti-inflamatório? Gente, perceba, tá? O anti-inflamatório, ele foi feito para quê? Para amenizar uma dor que, sei lá, você teve um machucado, você bateu, você se machucou, você, enfim, é voltado mais para uma coisa mais específica. Quando você fala de treinamento, olha só que interessante, ó. Ele percebe que ao tomar anti-inflamatório, você bloqueia a ação das células satélites, lembra as células satélites? Elas que ajudam você a recuperar a massa muscular, você bloqueia a ação delas e, por consequência, você não consegue recuperar. Ou seja, ó, interrompendo assim o aumento da massa muscular. Ou seja, ao invés de você recuperar aqui, transformar essa fibra numa fibra maior, mais forte, você fez o quê? Você tomou remédio, você tomou um antibiótico, né, o anti-inflamatório. Voltando então, olha, se liga só. O que aconteceu? Você, de alguma forma, quando você tomou o anti-inflamatório, você, de alguma forma, você reduziu o ganho de massa muscular. Aqui é síntese proteica, tá? 8 dias após o exercício, você não conseguiu recuperar. Ou seja, você bloqueou as ações do seu músculo no seu corpo, percebe? Então, tomar anti-inflamatório não é a melhor estratégia para quando você quer ganhar massa muscular. Se você tomar anti-inflamatório, você vai, de alguma forma, atrasar o seu crescimento muscular, tudo bem? Vamos lá, na recuperação ainda, TRAPE 2002, homens para fazer controle rígido de alimentação, ou seja, você vai fazer o controle de alimentação, comparação em tomar alguns medicamentos após 10 a 14 séries de 10 repetições para cada exercício, controlando a alimentação e ver a síntese proteica no músculo na extensora, ou seja, na cadeira extensora, tá? O que aconteceu? Pessoas que foram tomar medicamento. Quais medicamentos, Leandro? Aqui, ó, acetaminofeno, ibuprofeno, que é bem conhecido aí, tá? E você tem o placebo, ou seja, para quem não tomou nada, a síntese proteica foi de 76%. 76%. Para quem tomou anti-inflamatório, foi 35%, ou seja, basicamente metade do resultado. E para quem tomou o acetaminofeno, 22%. Ou seja, se você tomar anti-inflamatório, você vai bloquear a ação do seu corpo, ele não vai recuperar e você não vai ter o resultado que você tanto quer. Então, boa parte das pessoas que você vê aí, não, vou tomar um remedinho. Sabe aquela dor tardia que você tem? Aquela dor, aquele incômodo, quando você vai sentar numa cadeira, você levanta porque dói, incomoda. Você tem que esperar, não adianta, você vai ter que esperar essa dor passar, porque senão não vai fazer sentido, você não vai ter o aumento de massa muscular por conta disso, percebe? É mais ou menos isso, tá? Não tome um anti-inflamatório, cara, deixa o seu corpo recuperar, tudo bem? Vamos lá. O Tidball, em 2007, o que ele fez, ó? 2 dias de treino, onde o seu sistema imunológico está fazendo a reparação do tecido. Então perceba aqui, ó, você teve o estímulo, certo? Aqui, ó, nessa recuperação, você tem aqui basicamente 2 dias de treino para o seu organismo recuperar novamente o estímulo que você deu no seu corpo.
Então não adianta você querer fazer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Você tem que dar uma dose correta e esperar para você voltar a treinar de novo. Você tem uma limpeza total no seu treino, no seu corpo, durante 10 dias. Percebe o que você tem que dar uma dose correta para o seu treino? Se você treinar demais, automaticamente você não vai ter resultado. E se treinar de menos, a mesma coisa. Então tem uma dose correta, tudo bem? Vamos lá. Aqui a recuperação, peguei lá a imagem do só pra gente simplificar para vocês aqui. O Loi 95, ele falou que 2 dias depois do treino é onde o sistema imunológico está fazendo a reparação do tecido muscular. Então perceba, ó, aqui em 2 dias o seu músculo está fazendo ainda a reparação do seu tecido. Se você de alguma forma não dá o descanso adequado, você não consegue recuperar. O seu músculo não entende, cara, o seu músculo você descansa pouco, você toma anti-inflamatório. Tudo que corresponde a você não ganhar massa muscular. Então perceba como uma coisa se conecta à outra. Aí perceba, você vai ficar igual o seu Madruga, viu? Depois você vai reclamar pra mim, não. Vamos lá. Na recuperação muscular aqui, o Moran Navarro, 2017, ele falou tempo de descanso depois de doses de treino. Ou seja, ele comparou algumas doses de treino e ele viu, cara, se eu aplicar essas doses de treino, qual que eu tenho mais resultado? Vou colocar minha água aqui. Ele comparou o que, gente? Só para vocês entenderem enquanto eu coloco minha água aqui. Ele comparou doses de treino, que são 3 séries submáximas, 6 séries submáximas, e ele fez 3 séries máximas. Ou seja, presta atenção aqui, ó. Você vai entender agora comigo. Ó. Só repor minha água aqui. Olha só, ele fez 3 séries submáximas. Quando você faz 3 séries submáximas, você recupera em 24 horas. Ou seja, você pode treinar no outro dia se você quiser. Mas é 3 séries meia boca. Lembra daquela série meia boca que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo? É uma série meia boca, que você consegue fazer ali de boa. 6 séries submáximas, ou seja, você dobrou, né, o timing, que você dobrou o volume de treino, você descansa em aproximadamente 48 horas. Agora, perceba, quando você faz 3 séries máximas, você precisa basicamente de 72 horas, basicamente de 2 a 3 dias para você recuperar e você dar uma dose de treino correta, dar um novo estímulo para o seu corpo. Só que perceba, será que as pessoas fazem isso? Será que elas descansam de forma correta? Eu acredito que não. Então, bem provável que as pessoas na academia não tenham resultado por conta desses detalhes. Intensidade não é só carga, amplitude, dose correta, recuperação correta. Será que as pessoas aplicam isso? Vai analisando comigo aí, tá? Vem comigo, jovem gafanhoto. O Ferreira, em 2017, outro estudo, tá? O teste com 6 a 8 séries máximas no supino, acompanhamento às pessoas por 4 dias, o que o estudo revelou? Olha só, aqui foi a dose de treino, certo? Aqui tá 100%, ele caiu para 80%, só que perceba, 24, 48, 72 horas, 96 horas, 4, 5 dias depois. Perceba que mesmo assim, ó, os níveis de corpo no corpo dele, ou seja, as vias energéticas, o glicogênio muscular, ele não voltou, sua energia, né, não voltou ainda para o estado de 100%. Ou seja, dependendo do treino que você fez, às vezes 4, 5 dias para você recuperar de um treino. Será que as pessoas não estão treinando dia sim, dia não? Será que as pessoas não estão treinando, tipo assim, todo dia, fazendo a mesma coisa todo dia? Por isso que ela não evolui, porque não dá tempo de descanso. E as células satélites, como eu falei para você, não ajudam você a recuperar. O seu corpo está totalmente inflamado, e aí você não consegue recuperar, percebe? Vamos lá, na recuperação ainda. O Atiainen, 2011, ó, teste com 9 séries máximas, acompanhamento para as pessoas por uma semana, né? O estudo que revelou o quê? Olha só, quando você treina 100%, você treinou, você demora de 3 a 4 dias aqui, ó, de 3 a 4 dias, para você voltar a ter novamente o seu estado normal de treino, ou seja, o estado do valor de pré-treino, para você treinar de novo. Então perceba, gente, se você não está descansando de menos, se você não está treinando de alguma forma inadequada, porque é isso que vai colaborar para que você tenha mais resultado. E se você colocou na cabeça já aqui tudo que eu expliquei para você, você percebeu que as pessoas não fazem isso, tá? E aqui a quantidade que eu falei para vocês, né? Tem uma dose correta, que é de 4 a 5 séries aí por treino, tá? Por grupamento muscular, que você tem que fazer. Se você passar disso, você tem que descansar um pouco mais para você recuperar novamente. Senão fica muito complicado, gente. As pessoas, elas querem ter resultado, mas não querem fazer aquilo que tem que ser feito. É muito complicado isso. Vamos lá. Próximo aqui. Aqui chegamos no ponto da alimentação. Isso aqui foi um trecho que eu quis trazer para vocês. Por quê? Porque muitas pessoas desfocam da alimentação. Então perceba, para que o seu corpo ele construa massa muscular, ele necessita de matéria-prima, que vem dos alimentos contidos nos alimentos proteicos que você ingere. Não só proteína, mas carboidrato e gordura de boa qualidade, tudo bem? Aqui eu coloquei alguns exemplos do frango, do ovo, do whey protein, do peixe, enfim, do leite também. Mas perceba, eu coloquei esse jarrinho de café aqui para você entender o seguinte. Existe uma dose, como tem a dose de treino, existe a dose da alimentação que você coloca dentro do seu corpo para que ele construa massa muscular. Só que qual é a dose, Leandro, correta para que eu ganhe massa muscular? Então perceba, se você coloca mais café aqui do que já tem nesse copo aqui, o que acontece com esse café, gente? Ele vai cair, tudo bem? Então perceba que se eu coloco dose a mais nesse copo, ou seja, se eu colocar dose a mais de proteína no meu corpo, essa dose vai ser jogada fora, você não vai utilizar essa dose. Então esse café aqui você tem um limite,
Chegou no limite, opa, deu. Se você colocar mais, o café vai derramar. Você não vai jogar a proteína fora, vai fazer xixi caro. Então perceba, as proteínas elas são construtoras. Imagina que esse prédio aqui, ou essa casa, você quer construir ela. As proteínas, os tijolos dessas casas que vão ajudar ela a construir, edificar isso aqui. Então, sem a matéria-prima, não dá para construir um prédio, que no caso aqui o prédio é a sua massa muscular. Aqui é a introdução. Sem aporte proteico, sem aporte nutricional, o seu corpo não consegue evoluir. Tudo bem? Vamos lá. O Moore, em 2009, nesse estudo aí com homens jovens, percebam, homens jovens treinados para ficar em jejum, e aí as pessoas começaram a ficar em jejum, depois treinavam. Fazer musculação, treino de pernas, tá? O treino de pernas, membros inferiores. O que aconteceu aqui, ó? Percebe que aqui é 0, aqui é 10 gramas, aqui é 20 gramas de proteína. Percebe que quando chegou nas 20 gramas, não teve mais diferença de 20 para 40 gramas? Ou seja, 20 gramas por dose de whey, né, da suplementação, ingestão de proteína em diferentes doses, né, nada de proteína, 20 gramas e 40 gramas. Ou seja, quando ele ingeriu 20 gramas, foi o suficiente para que ele aumentasse a resposta anabólica, ou seja, lembra da xícara? Então, 20% foi a dose correta da xícara. Se você passasse 40% da dose, você não tinha resposta para isso. Ou seja, o líquido da xícara, o café, ele ia transbordar. Você está jogando fora, você está fazendo xixi caro. Então, perceba que tem uma dose correta. Nesse estudo do Moore, em 2009, ele constatou que são 20 gramas por dose de alimentação que você tem ali, tá? Por dose de whey protein. Vamos pro próximo, ó. O Wittard, em 2014, ele fez o quê? Acompanhamento de pessoas durante 3 horas depois de uma refeição e treino de musculação de pernas. Um acompanhamento diferente de dose de proteína, ou seja, a análise da insulina. Se você está em jejum, a insulina está baixa. Óbvio, você não está se alimentando, a sua insulina está baixa. Quando você se alimenta, a insulina tende a subir, tudo bem? Bem simples isso aqui, né? Do que seria normal. Então, o que aconteceu? Ó, a dose de whey, foi comparado com whey também, tá? Foi 0, 10, 20 e 40. Então, perceba, quando você fez a concentração de insulina aqui, tá? Quanto mais dose de proteína você colocou para dentro do seu corpo, mais subiu a insulina. Será que se eu subir mais a insulina, vai ser preditivo de eu ganhar mais massa muscular? Vamos ver? Olha aqui, ó. Aqui, essa é a fenilalanina e aqui é a leucina. São 2 aminoácidos, tá? Que ele ajudam você a ganhar massa muscular com mais propriedade, de forma mais rápida, tá? Mas perceba, ó. A dose de whey que você tomou, lembra? 0 gramas, né? 10 gramas, 20 e 40 gramas. Perceba que de 20 gramas para 40 gramas não teve diferença entre os grupos. Foi muito pouca diferença. Não teve a diferença significativa entre os grupos. Automaticamente, ó, para quem tomou 20 gramas, teve 49%. Para quem tomou 40, foi 56%, ou seja, a diferença muito pouca, sem diferença entre os grupos. Isso quer dizer o quê? Que 20 gramas de dose de whey já é muito importante para você que quer ganhar massa muscular. Se você exceder essa dose, pode ser que o seu corpo, para ganho de massa muscular, ele não vai usar isso. Ele vai usar para outras coisas. Para ganho de massa muscular, ele não vai usar. Então pode ser que ele armazene como gordura, ou pior, né? Ou pior, que vai fazer o seguinte, ó. Ele vai acabar fazendo xixi caro. Ou seja, tá vendo o cachorrinho aqui? Tomou muita proteína e tá fazendo aqui xixizinho caro. Porque a proteína vai aumentar muito a sua ureia, que é o nosso próximo tópico. Então perceba, a fenilalanina, perceba que quando você aumentou a sua insulina com a dose de whey, a fenilalanina e a leucina, elas aumentaram no seu organismo. Só que perceba, aumentaram aqui, ó, tá? Aumento significativo aqui nas duas, tá? Nos 2 aminoácidos. Só que perceba, não foi o aumento da insulina que fez você ganhar mais músculo, porque quando chegou em 20 doses aqui, 20 gramas, né, na dose de proteína, você já teve o seu ganho ótimo. A partir daqui, quando você colocou 40, você tá fazendo o quê? Xixi caro, você tá jogando xixi fora. Perceba, gente, tem uma dose correta. Como a dose do treino é correta, a dose da alimentação tem que ser correta. A dose do whey tem que ser correta. Senão, você vai encher, vai transbordar essa xícara e vai jogar o café fora. Simples assim. Se tem alguma pessoa do seu lado aí, fala para ela, simples assim. Aqui é continuação do estudo. Perceba, aqui é oxidação de fenilalanina. Perceba, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que a fenilalanina e a leucina são aminoácidos que estão na sua corrente sanguínea, tudo bem? Quando você aumentou muito a sua insulina, o que aconteceu? Ó, quando você tomou 40 gramas, né, de dose de whey, a fenilalanina, ela aumentou a oxidação, ou seja, você está perdendo aminoácido, ou seja, fazendo um xixizinho caro aqui. Então você percebe que tomar a dose correta de suplementação também precisa você ganhar massa muscular. Se você toma a dose errada, que no caso aqui é 40 gramas por dose, você vai aumentar a oxidação de fenilalanina e você principalmente vai aumentar também a concentração de ureia. Se você já fez algum exame de sangue, se constar que a sua ureia está muito alta, é sinal que você está jogando muito aminoácido fora. E isso prediz que você está jogando massa muscular fora, prediz que você está colocando proteína demais e o seu corpo está absorvendo de menos. Então isso é importante também você saber, tudo bem? Então, ficamos aqui, já aprendeu aqui sobre isso, né? Recapitulando para você, tá? Rapidinho. Aumentou o aminoácido,
certo? Você aumentou a dose de whey, aqui 40%, certo? Quando você aumentou a dose de whey, você subiu a fenilalanina, você subiu a leucina. Aí só que com 20%, né, 20 gramas de whey e 40% de whey, 40 gramas, não teve diferença entre os grupos. Se você excedeu 40 gramas de whey, você jogou fenilalanina fora, você oxidou isso, e a sua ureia também foi aumentada, considerando o quê? Para 40 gramas, ó, você está jogando muita proteína fora. Basicamente, o dobro da sua proteína está jogando fora. Ou seja, você está jogando o seu dinheirinho fora, o seu pote de whey está indo para se Deus lá sabe onde, né? Vamos lá, próximo. Aqui o Morton, em 2018, ele fez uma revisão de literatura. Quando é revisão de literatura, eles revisam vários estudos, que foi no caso aqui foram 49 estudos, usaram a musculação com diferentes doses de proteína. 1.863 pessoas, a gente pra caramba, tá? A relação de hipertrofia com a quantidade de proteína que se toma é o valor de 1,6 por quilo, para a melhor hipertrofia possível. Ou seja, gente, vem comigo aqui. No gráfico aqui embaixo, você vai ver o seguinte, ó, que quando você toma 1,6, percebe aqui, ó, 1,6, foi a dose limite que você toma. A partir daqui, se você colocar 2, 2,4, 3 gramas, você vai fazer o quê? Vai jogar proteína fora. Lembra? Você vai aumentar a sua ureia, você vai aumentar a oxidação de aminoácidos pelo seu sangue. Então você vai eliminar isso aí, você não vai absorver isso aí, percebe? E a sua musculação, né, o seu ganho de hipertrofia vai ficar comprometido. Então, uma dose, parece que uma dose de 1,6 foi um estudo com a meta-análise, tá? Foi um estudo de literatura com meta-análise com 1.863 participantes. Constatou nesses estudos que 1,6 é a dose ótima para você que quer ganhar massa muscular. É uma dose de proteína, tudo bem? Beleza? E aí você tem as proteínas, né? Que pode vir do frango, pode vir do peixe, o feijão também tem proteína, os ovos, o whey, o leite. Então você tem que pensar no seguinte, não tem só proteína no whey protein. Imagina só que o whey protein é o quê? Quando você toma whey protein, uma dose de whey corresponde a 3, 4 ovos. Quando você toma uma dose de whey, corresponde a 100 gramas de filé de frango. Quando você toma uma dose de whey, corresponde a mais ou menos 150 gramas, 100 gramas de peixe. Então perceba, gente, você tem que a dose de whey é prática ela, mas não é ela que vai te dar o maior resultado. O que acontece é, eu vou te falar para você assim, vai ter uma explicação mais para frente sobre como que você vai dividir isso aí para você ter mais resultado, tá? Mas acho que você entendeu, tá? A proteína não vem só do whey, aqui é do soro do leite. Vem dos ovos, do frango, do peixe, da carne vermelha, do feijão, do leite. Vem tudo isso. O queijo também tem proteína, tá? Então analisa só. 1,6 é a dose ótima para você ganhar massa muscular, para você ter dose de proteína no seu corpo. O Antônio, em 2014, ó, foram 9 anos de treino. Gente, sabe o que é 9 anos de treino? É muito treino, tá? É muito treino. O que aconteceu? Colocaram as pessoas para tomar 1,9, bem próximo desse aqui, ó. Bem próximo de 1,6, né? Bem próximo. E 4,4, ou seja, aquele pessoal da coqueteleira, aquele pessoal da academia que fica mexendo com coqueteleira, que fica fazendo lá as paradinhas, ou seja, aquele pessoal da coqueteleira que toma whey, né? Tudo é whey, é dose de whey, é brownie de whey, é não sei o que de whey, é cookie de whey, enfim. Por quilo de peso corporal. O que aconteceu? Ó, o controle, que foi 1,9, e o 4,4. Gente, massa corporal, basicamente idêntica. Massa magra, basicamente sem diferença entre os grupos. Massa gorda, sem diferença entre os grupos. E percentual de gordura, não mudou nada. Gente, se você toma mais proteína do que o seu corpo necessita, você vai fazer xixi caro. Aí você vai estar jogando o seu dinheirinho fora. Aí fica a seu critério, tá? Perceba que 1,6 já é o limite para você. Aí você tem que saber, Leandro, mas como que eu vou saber 1,6 vai multiplicar ele pelo seu peso? Que eu vou falar sobre isso já já. Então perceba, tomar a dose de proteína a mais não vai fazer você ter mais resultado. Pode ser que você jogue, faça o xixi caro e você jogue seu dinheiro fora. Então uma dose ótima de 1,6 gramas de proteína, por cada quilo de peso que você tem, pega 1,6, multiplica pelo seu peso. No caso, eu fiz até uma conta ali mais pra frente pra vocês terem, tá? Mas não teve resultado, então não jogue seu dinheiro fora, jovem gafanhoto. O resumo da ópera foi 20 gramas de proteína vindo do whey, tá? Por refeição já está de bom tamanho quando falamos de crescimento muscular. Exceder a dose vai fazer com que o seu corpo descarte o excesso, ou seja, está fazendo xixi caro. Então perceba, gente, não adianta nada você querer colocar mais e mais. Tem uma dose correta de treino e também você tem uma dose correta de alimentação. Treino e alimentação. Tudo tem uma dose correta. Frango, ovos, peixe, como eu falei, whey, leite e derivados. 1,6 de proteína pelo seu peso corporal. Exemplo, do meu exemplo, 75 quilos. Eu peso 75 vezes 1,6, você vai comer 120 gramas de proteína. Gente, 120 gramas de proteína não é 120 gramas de filé de frango. Dentro desses 120 gramas, por exemplo, de um filé de frango, tá? De uma coxa de frango, o que você vai fazer? Ela vai ter mais ou menos 30 gramas, ou seja, ó, 100 gramas de peito de frango tem em média 30 gramas de proteína. Então você tem que colocar na cabeça, ó, Leandro, 30 gramas de proteína, você tem que bater 120, ou seja, 30 gramas de proteína. Ou seja, eu só como 4, 5 ovos de manhã, 4 ovos, vai dar 30 gramas. Opa, já deu as 30 gramas. Aí,
No almoço, eu vou lá e como um filé de frango com 100 gramas, ou seja, aqui 100 gramas. Deu mais 30, opa, 60 gramas. Aí na tarde tomei uma dose de whey, deu mais 30 gramas, 90 gramas. E na janta eu comi novamente um frango e comi 100 gramas de frango, deu mais 30. 30 com 30 com 30 com 30 dá 120 gramas. Ou seja, você tem uma base para saber quanto de proteína você tem que colocar dentro do seu corpo para que você construa massa muscular e não fique jogando proteína fora. Tudo bem? Ficou claro essa conta? Eu acho que tem ficado claro para vocês aí, tá? 120 gramas de proteína não é 120 gramas de frango, é de proteína, ou seja, em média, né, cada 100 gramas de filé de frango tem 30 gramas de proteína, a cada 4 ou 5 ovos tem 30 gramas de proteína, uma dose de whey tem, em média, 20 a 30 gramas de whey, então você percebe que você, fazendo essas frações, você consegue chegar no número ótimo, que aí você tem que multiplicar o seu peso por 1,6, pega o seu peso atual, multiplica por 1,6, vai dar a quantidade de proteína, e aí você fraciona isso. Volta o vídeo e vê, porque eu dei exemplos práticos disso, tá? Exemplo que 100 gramas de peito de frango tem em média 30 gramas. Então, imagina só, 30 gramas de manhã, 30 gramas no almoço, 30 gramas à tarde e 30 gramas na janta. Fracionando isso, no final do dia você bate as suas gramas de proteína. Ok? Maravilha? Espero que tenha ficado claro para você, viu? Vamos lá. Vou chegar aqui, já chegando mais para o final, né, da nossa aula aqui, falar um pouco sobre sono com vocês. O Dattilo, né, em 2012, ele fez o quê? Estudo com ratinhos. Ele pegou os ratinhos e privou eles de sono sem dormir nada por 96 horas. Eles pegavam os ratinhos, colocavam no labirinto, né, o ratinho não conseguia dormir. Ou seja, ele era um labirinto lá que ele caía na água, se ele dormisse e tal, bem controlado. Ele pegou os ratos e privou eles de sono sem dormir nada por 96 horas. No outro grupo, ele privou o sono sem dormir nada por 96 horas e depois podiam dormir. Ou seja, sem dormir e depois dormia. E o terceiro grupo era o controle, dormia normal, tudo bem? O que ele constatou aqui? Olha só que interessante, gente. O normal, ó, ele estava com a área do tibial, que, ou seja, né, a massa muscular na parte da frente da tíbia ali, da sua perna, ele estava com 2.734 na área, e depois ele fez o quê? Perdeu. Ele perdeu massa muscular só pelo fato de ele ficar horas, ou seja, basicamente 4 a 5 dias sem dormir. Ou seja, ele perdeu massa muscular. Só que depois, quando ele recuperou, né? Ele recuperou porque depois ele dormiu, tudo bem? Aqui na privação, né? Aqui é normal, aqui é privação de sono e privação mais recuperação. Quando o ratinho dormiu, ele voltou novamente, não dormiu e depois voltou a dormir, tudo bem? Aqui foi a testosterona. Para você aí, que é amante da testosterona, para você homem, para você mulher que tá me escutando aqui, se você dorme de menos, e me escuta, cara, que isso aqui vai cair chaves aí, vai abrir chaves na sua mente. Se você é uma pessoa que dorme mal por muitos dias, bem provável que a sua testosterona vai despencar. O que constatou no estudo do ratinho? Ó, aqui é o normal, quando ele estava dormindo normal. Quando privaram ele de sono, o que aconteceu? Despencou a testosterona dele. Ou seja, gente, se você dorme pouco, você não colabora para a sua testosterona normal e, por consequência, você não vai ter resultado. Simples assim. Perceba que a testosterona dele caiu muito. Quando você voltou, quando eles foram na recuperação deles, ó, perceba que não voltou para os níveis normais. Ou seja, você se privar de sono, você acaba com o seu resultado, além de você ficar mais fraco, além de você não ter mais aquele afinco de fazer, porque a testosterona é o hormônio da ação, de você ter energia, para você constatar no seu dia. E o que aconteceu foi isso. A corticosterona, ou seja, o cortisol, olha só, para quem dormia normal, o cortisol era baixo. Para quem se privou de sono, o cortisol deu um pico. Lógico, quando o cortisol dá um pico, a testosterona ela cai. Por quê? Porque eles são antagônicos. Quando um está alto, a cortisol está alto, a testo vai estar baixa. Quando a testo está alta, o cortisol está baixo. Então você ter o equilíbrio desses hormônios predizem você ganhar massa muscular. Então perceba, você dormir, igual o nosso bonequinho aqui, é super importante. Se você não dormir, automaticamente você vai cair a sua massa muscular, tá? A massa muscular vai cair, você vai cair a sua testosterona e vai cair também, e vai aumentar o seu cortisol. Aumentando o cortisol, você cataboliza mais, porque o cortisol é hormônio catabólico, você vai perder massa muscular. Então perceba, gente, se você não colocar isso em prática, se o seu sono é um sono desregulado, você tem que ajustar o seu sono, porque senão fica muito difícil. Linda, mas eu trabalho. Você tem que tentar adequar o máximo que você puder, porque o seu resultado depende disso. Tudo bem? Vamos lá, continuando o sono aqui, a gente tá acabando já, gente. Vamos lá. O Nedelcheva, 2010, o estudo com humanos, pequenas diferenças acabaram com seus resultados. Ou seja, 2 semanas com sono normal, 8 horas com sono na cama e 2 horas semanais com 2 horas a menos. Ou seja, você dormia normal, 8 horas, depois dormiu 2 horas a menos. Em média, as pessoas dormiam 7 horas e 25. Com privação de sono, as pessoas dormiam 5 horas, ou seja, 2 horas a menos na privação do seu sono. Simplesmente 2 horas a menos, tá? Na privação do seu sono, o que aconteceu? Redução na perca de gordura, ou seja, você reduziu a perca de gordura, mas não é que reduziu, você está perdendo gordura. Você reduziu a ação de perder gordura em 55%. Você vai engordar mais. E a massa magra, você acabou perdendo
60% da massa magra. Então perceba, gente, você vai aumentar a gordura e vai perder músculo se você não dormir. Tudo bem? Vamos próximo. O LeBroach, né? O LeBroach aqui em 2010, ó, dormir menos durante a noite ao acordar durante a madrugada há um aumento no cortisol. Como eu falei para vocês, aumenta o cortisol. Essa é a desordem dos sonos, derruba sua testosterona, como eu provei para vocês aqui já nesse estudo aqui, ó. Esse estudo comprovou o quê? Que a testo, ó, aqui, né? Aqui. A testo, olha, ela despencou aqui, ó. Esse estudo já comprovou e outros estudos já colaboram para isso. Se você não dorme, a sua testosterona vai cair. 2 semanas com 2 horas a menos, 2 semanas com o sono normal. O que aconteceu foi o seguinte, gente. Você não conteve, você baixou sua testosterona porque você dormiu 2 horas a menos. E as pessoas ficam aí, no celularzinho, jogando videogame. Eu não tenho nada contra isso. Mas se você quer resultado estético, você quer um corpo definido, você vai ter que dormir. Se você não dorme, infelizmente, seu resultado não vem. Olha que bonitinho. Aí depois você fica com a carinha igual desse cara aqui, ó, desesperado porque sua testo tá baixa, né? E perceba, tá? Homens aí que estão me escutando. A sua testosterona é que faz quando você chega na hora H, você não dê pra trás, né? Você consiga fazer o ato sexual ali. Se você tá com a testo baixa, infelizmente vai acontecer isso aqui, viu? E você não vai conseguir. E depois você vai reclamar. Olha só. Vamos lá. O Reynolds, em 2012, colocou pessoas para dormirem 5 noites, 4 horas por noite. Ou seja, por 5 noites, 4 horas por noite. Só 5 noites, gente. Não foi uma semana, 5 noites. Não era 7 dias. O cortisol aumentava 15,5%. Cortisol, mais uma vez, ele é um hormônio catabólico, vai baixar sua testosterona e vai aumentar o catabolismo, né? A quebra de músculo no seu corpo. Então depois você vai virar o seu madruga, igual tá esse cara aqui, e você vai ficar todo desesperado aí porque você não consegue mais fazer os seus atos sexuais por aí, viu? Durma, tá? Igual o nosso bonequinho aqui, o nosso bananinha aqui. A figura, né, desse estudo aqui constatou o quê, gente? Ó, aqui, o cortisol, ele teve um aumento do cortisol, a sua testosterona tendeu a cair bastante. Você aumentou a leptina, que é o hormônio da fome, então você vai comer mais, e você aumentou a sua insulina. A insulina carrega o quê? Ela aumenta mais a gordura. Então percebe como tem tudo linkado aqui nos estudos? Você diminui sua testosterona, você aumenta o seu cortisol, você aumenta a sua insulina, você aumenta a leptina, tudo isso colabora para que você perca massa muscular e você, de alguma forma, ganhe gordura. Então, o sono é super importante, gente. Não negligencie o sono, a sua massa muscular, tanto a função do seu cérebro. E perceba, tá, gente? O cérebro é coisa importante, tá? Olha só, o LeBroach em 2011, redução de 10 a 15% na testosterona de pessoas dormindo 5 horas por noite durante uma semana. Então perceba, gente, se você dorme pouco, você vai baixar a sua testosterona. E se você dorme isso durante um tempo prolongado, aí você fala assim, nossa, eu tenho que repor testosterona. E na verdade não, na verdade você só conseguiria se alimentar bem, como eu já falei pra você, dormir bem e treinar de forma adequada. Isso aí já aumenta a sua testosterona de forma natural, sem problema nenhum, tá? Então, Leandro, como é que eu faço para aumentar a minha testosterona? O pessoal sempre pergunta para mim, né? Aumente o seu treino com a dose correta, alimente-se bem, durma bem, seja menos estressado. Se você dormir bem, já vai estar menos estressado, bem provável, tá? E você, de alguma forma, coma alimentos saudáveis ali, tá? Durante o seu dia. Faça meditação também, isso é importante. Isso, de alguma forma, vai aumentar a sua testo. Bem provável que você já vai ter problema com isso, tá? E depois você vai ficar desesperado, igual os caras aqui. Tá desesperado, não consegue mais fazer relação sexual, o negocinho lá tá caindo, e depois você vai virar o seu madruga, aí depois você vai reclamar comigo, né? Olha só, aqui do estudo do LeBroach, né, teve o quê? O estudo aqui, ó. Aqui foi a testosterona, então perceba que a testosterona, ela teve uma queda, nessa linha pontilhada aqui, ela teve uma queda na testosterona, e a questão do cortisol, para vocês, o cortisol, ele acabou aumentando. Ou seja, quando aumenta o cortisol, a sua testo cai. Não tem como. Então, se você não dorme, aumenta o cortisol no seu corpo e a sua testo cai e, por consequência, você não consegue ter o resultado. Então, durma se você quer ter resultado. Vamos lá. O Sander, em 2020, colocava as pessoas 2 noites de controle com pessoas, né, dormindo normalmente 8 horas, e depois faziam 5 noites de intervenção, 4 horas na cama. Ou seja, você ficava 4 horas na cama, não dormia e já tinha que levantar. O outro grupo, restrição de sono dormindo, 4 horas, mais treino HIIT. O estudo foi o seguinte, ó, para quem dormia normal, automaticamente você aumentou, né, a sua síntese miofibrillar, que é aumento de massa muscular. Para quem teve privação de sono, diminuiu basicamente 20%, ou seja, mais uma vez colocando na sua cabeça que você tem que dormir. E para quem fez restrição mais o treino HIIT, perceba que eles voltou aos níveis normais. Então quer dizer que se você dorme mal, mas você treina, você consegue manter os níveis normais de síntese proteica. Agora, se você dorme mal e você não treina, aí você vai aumentar o catabolismo, tá? Bem provável que seja aconteça isso, tá? Mais uma vez, ó, o Butman, em 2016, tá? Análise com 1.696 pessoas que tinham um sono ruim e de baixa qualidade. Tem maior probabilidade de ter menos massa muscular, com o aumento sendo eles o seguinte: 2,8% vezes mais de homens com sono ruim e má qualidade, perder massa muscular, e 4,3 vezes mais em sono ineficiente. Ou seja,
Um sono ruim e de má qualidade, você já perde 2,8. Se você tem um sono ineficiente, ou seja, um adulto maduro, ele tem que dormir de 7 a 8 horas por noite. Se você dorme 5 horas, 4 horas todos os dias, a sua testo vai cair, o seu cortisol vai aumentar e, por consequência, você não vai ter o resultado que você tanto quer. Não vai, infelizmente não vai. Não vem chorar depois pra mim, não vem falar assim, ai, Leandro, mas não sei o que acontece. Você vai ver. E isso, né, cara? Infelizmente, tem que fazer. Você tem que fazer isso. É o básico que tem que ser feito. Só que boas pessoas não fazem nem o básico, percebe? Vamos lá. O bônus aqui pra você é água. Referente ao segundo Colégio Americano de Medicina do Esporte, o dia que você treinar, você tem que tomar 45 ml por cada quilo de peso que você tem. Então, no dia de treino, ó, uma pessoa de 85 quilos vezes 45 ml, 3,8 litros de água. Se você se você não treinar, você toma 33 ml, ou seja, 85 vezes, aqui é 33, né, que eu esqueci de mudar, 33 vai dar 2 litros e 800. Ou seja, para você em dia de treino, você tem que aumentar a dose de água, porque a água é importante. Gente, eu até coloquei aqui, ó, em torno de 70% do seu corpo é constituído de água. Se você não tomar água, automaticamente seu corpo não vai reter água aqui, ó, dentro do músculo, percebe? Então tem essa analogia também que eu tenho que fazer com vocês. Então perceba, gente, que é tudo interligado. E no final das contas eu vou fazer um resumo da ópera com vocês. Então perceba, o dia que treina, você multiplica o seu peso por 45 ml, é a quantidade de água que é recomendada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. No dia que você não treinar, 33 ml pelo seu peso. Então vai baixar um pouquinho a água. Então você vai tomar ali 2,8 litros por uma pessoa que pesa 85 quilos, tá? Faça com o seu peso. E lembrando, tá? Que pra você, aqui o músculo, né? O seu músculo aqui, a base dele é água. Se você não tomar água, infelizmente o seu músculo não vai crescer, não vai desenvolver, tá? Então, tome água igual esse jovem pegando gafanhoto aqui, beleza? Resumo da ópera, gente. Estamos chegando até o final aqui e eu espero que você tenha aprendido bastante aqui. De verdade, conteúdos que eu trago aqui de valor para vocês aprenderem a treinar de verdade e você ter mais resultado, tá? Quantidade de pessoas que você conhece que treinam na intensidade certa, ou seja, vão até a falha muscular. Quantas pessoas que você conhece que vão na academia e deixa o celular de lado e vai até a falha muscular e treina de verdade? Quantas pessoas você conhece que treinam na dose certa? Falei pra você que tem uma dose correta para você tomar. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você conhece que tem a recuperação adequada? Que a pessoa descansa o que tem que ser descansado ali? Quantas você conhece? Percebe que são coisas que vão se interligando aqui? Então não adianta nada você querer ter um corpo, né? Um corpo atlético se você não faz o básico. Não adianta nada. Então não adianta nada você querer ter o corpo do blogueiro ou o corpo do atleta se você não tem um corpo estético. Percebe? Então é mais ou menos por aí. Quantas pessoas você conhece que se alimentam bem? Você é uma pessoa que se alimenta bem? Pergunte-se. Você faz quantas refeições por dia? Você é uma pessoa que bebe a quantidade de água necessária? Você é uma pessoa que dorme o quanto tem que dormir? São perguntas que são bem... mexe na ferida, não mexe? Eu sei. Quantas pessoas você conhece que dormem bem? Cara, olha, pega esses 5 itens aqui e vê. Dá uma nota de 0 a 10 para cada um deles. Depois você soma as notas e divide por 5 e vê a sua média. Para você ter noção do que é a aplicabilidade do treino, que o treino não é só uma receita de bolo, é você ter uma dose correta, com a intensidade correta, com o volume de treino correto, para que você tenha mais resultado. Aí você me pergunta, Leandro, por que você tem esse resultado aqui e a grande parte das pessoas não tem? E olha que eu não tô me gabando, não. Eu faço o que tem que ser feito. E o meu resultado é esse aqui. Por quê? Porque de alguma forma eu faço exatamente o que as pessoas não fazem. Ou seja, eu treino na dose correta, na intensidade correta, eu treino na dose certa, recuperação certa, se alimentam bem, e você, de alguma forma, faz tudo isso aqui. Eu só faço isso aqui, gente. Por isso que eu tenho o resultado que eu tanto tenho. Aí eu coloco pra você aqui, um adendo pra você aqui. Gratidão pelo seu tempo, tá? Se você chegou até o final aqui, coloca, Leandro, eu cheguei até o final, aprendi muito, minha cabeça explodiu aqui sobre treinamento, viu? Eu vou colocar tudo em prática, eu não tenho dúvida que se você colocar isso aqui em prática, você vai ter muito resultado. Só que pergunte-se, tá? Você está fazendo o mínimo disso aqui? Pergunte-se. Você é uma pessoa que treina na intensidade correta? Você dorme, você treina na dose correta? Você é uma pessoa que tem uma recuperação adequada? Eu te mostrei vários estudos aqui que comprovam que você descansar o tempo adequado, você ganha mais. Você de alguma forma se alimenta bem, você dorme bem. Pega esses itens aqui e vê se você está aplicando na prática. É bem provável que você vai ter mais resultados se você aplicar na prática esses itens aqui que eu estou falando com você. Então entenda, gente, que se você não quer, ou se você, na verdade, você quer, né, ter resultado no seu corpo, se você quer, de alguma forma, analisar e perceber assim, Leandro, eu quero ter um resultado maior, cara, eu quero ter um resultado estético. Primeira coisa é você ter um caminho para trilhar, você saber onde você quer chegar, e você olhar, Leandro, você vai olhar para o seu corpo, deixa eu colocar o mais próximo de vocês aqui. Olha para o seu corpo hoje e analisa. Leandro, o meu corpo me representa? Analisa. O seu corpo me representa? Quando eu olho para esse físico aqui, né? Esse físico aqui, ele me representa, cara. Ele representa uma pessoa que teve foco, que teve disciplina, que foi muito constante e alcançou o resultado. Só que grande parte das pessoas, elas até querem ter o seu resultado. Só que não estão dispostas a pagar o preço. E isso é um problema.
Percebe quantas pessoas elas deixam a desejar? E eu sempre gosto de terminar assim, né? Uma força maior, independente da sua crença, ela te criou para você ter o máximo da vida. E a área de saúde, para mim, na minha opinião, é uma das áreas mais importantes, se não a mais importante na minha vida. Eu, com saúde, consigo fazer muitas e muitas coisas. Sem saúde, não dá. Eu garanto para você que se você colocar em prática e você entender que você tem que colocar na sua vida o que é mais valoroso para você, você tem que dedicar tempo e atenção àquilo, você vai prosperar, não tenho dúvida disso. Só que perceba, uma força maior te criou para você ter o máximo da vida. Busque isso incessantemente, que eu não tenho dúvida que você vai alcançar um resultado grandioso e eu espero muito, do fundo do meu coração, chega mais próximo aqui, que você tenha aprendido sobre treinamento e que você coloque em prática. Conhecimento só vira conhecimento quando você põe em prática. Aqui você tem informação, coloque em prática, vai virar conhecimento e você vai ter seus resultados. Um grande abraço, se inscreva no canal, deixe seu curtir, seu comentário, compartilha com mais pessoas e eu te vejo numa próxima, meu jovem pequeno gafanhoto. Tamo junto e nóis! Tchau pra você!